dessa riqueza brasileira que nós temos, né? Tá bom? Então, ó, o começo é meio técnico, né? Meio cheio de molécula assim, mas depois alivia, né? Que eu tô falando com vocês, eu vou falar de farmácia, né? Eu sou da área de farmácia. Desde que eu me entendo por gente, desde 15 anos de idade, eu já queria ser cientista das plantas, trabalhar com as plantas. Eu ia para a roça das minhas tias, né, para a Rio-Espera, eu via minha tia fazendo aqueles chás, e depois também não tinha questão de divulgação científica ainda quando eu era nova, né? Mas tinha uma questão da ciência, o cientista sempre foi muito valorizado naquela época, então, assim, isso aí me fez, né, querer trabalhar nessa linha, e eu trabalho, né? Então, foi assim, um sonho conquistado, essa questão de virar cientista das plantas, já fui da universidade, né? Então, agora eu tenho toda essa coisa aí toda aí para dividir com vocês, que eu espero que seja útil, tá bom? Bom, agora o problema é o seguinte, eu estou falando aqui com a Leila, eu não sei, eu odeio essas lives, se soubessem, né? Porque é muito ruim isso aqui, eu gosto de estar com o povo, na aula, na plateia, para a gente poder ter aquela troca, né? E aqui não tem isso, né? E também não sei mexer direito com essa coisa aqui do computador, porque eu não dou aula, quem dá aula está mais acostumado. Então, eu estou aqui tentando ver como é que eu coloco a apresentação de novo, né? Ela já está aberta, eu acho que agora você tem que só potencializar para ela ampliar. Pois embaixo aí, Graça, eu normalmente eu abro, como se fosse um modo apresentação, vê se dá certo. Espera aí, aqui, ó. Vai. Parar a apresentação, não. Não, apresentar, né? Não, mas é porque acho que vou ter que sair. Será? Vou entrar de novo. Outro dia eu teve que fazer assim, sabia? Tá vendo? Eu não sei, aqui, ó, parar a apresentação. Não precisa não, Graça. E o que eu tenho que fazer? Volta lá, então vamos fazer juntos. Vamos lá. Aí aqui, ó, uma janela. Agora eu sei, o começo eu sei aqui, ó, compartilhar, né? Isso. O problema depois, tá vendo? Chegar aí eu sei, agora o que eu não sei depois é. Então, olha só. Então, só aí, deu certinho. Pronto. Deu certo. Corte. Perfeito. O quê? Certinho. Tá certo. Então vamos começar aqui. Mas eu não tô vendo vocês, viu? Tô aqui vendo meus slides, tá bom? Então vamos embora. E aí, naquela hora que eu falei que eu vou dividir em 3 partes, né? Aí que eu vou precisar de ajuda para poder fazer a parada, né? Tá bom? Pode começar, gente? Pode, Leila? Pode, a palavra é com você, Graça. Muito obrigada. Aí eu começo aqui falando para vocês, né, aqui da questão das plantas medicinais, e eu inseri também os fitoterápicos, né, porque o pessoal, é muito comum o pessoal confundir, né, planta medicinal são as plantas que são usadas, do jardim, as que estão no mato, as do conhecimento popular. Agora, fitoterápico, gente, é o produto que foi estudado e transformado em medicamento. Então, muitas vezes, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, eu tenho uma horta de fitoterápicos. Não tem horta de fitoterápicos, tem horta de plantas medicinais. Fitoterápico é o produto que foi estudado, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é isso aí, essa diferença. Fitoterápico é o medicamento. Medicamento é aquele que passou pela ciência, né? E as plantas são as plantas maravilhosas todas que nós conhecemos, né? Bom, então esse primeiro slide aqui é rapidinho, só para mostrar para vocês. Mostrar para vocês aqui, né, que eu tirei isso aqui da revista Science, que é a maior revista científica do mundo, né, tem a Science, que é americana, e a Nature, que é inglesa, que em 2016 eles já estavam falando do potencial das plantas para várias coisas, né? Deixa eu pegar aqui o laser aqui, ó. Várias coisas, como medicina. Então, tem aqui, ó, tá vendo? Esse plexicatel aqui, que é tirado aqui dessa planta americana, que é o medicamento contra câncer, né? Mais importante hoje. Tem vários aqui, ó. Isso aqui é a artemisina, que é antimalária. Então, as plantas sempre teve muito interesse desde os primórdios da humanidade, tanto para as pessoas usarem, quanto também para descobrir novas moléculas, né? E o Brasil tem um potencial enorme nisso, porque a gente tem uma biodiversidade violenta, enorme, distribuída em diferentes ecossistemas. Quando o ecossistema é diferente, a planta produz substância química diferente, que é o princípio ativo, né? Na Amazônia, por exemplo, as plantas costumam ter mais alcaloides. Aqui nos campos rupestres, né, que é o cerrado de altitude, as plantas têm mais óleo essencial. Então, é uma riqueza maravilhosa que nós temos para poder descobrir novos medicamentos também, né? Então, essa questão das plantas, elas, assim, até a década de 70, como que acontecia isso, né? Eram as pessoas usando as plantas pelo lado popular, né? E as indústrias ganhando dinheiro fazendo os fitofármacos. O mouse está aparecendo, gente, tá? A bolinha tá aí, Leila? Sim, tá funcionando direitinho. Tá aparecendo. Eram produzidos por empresas, são ainda, né, produzidos por empresas, só empresas, grandes empresas internacionais farmacêuticas, que fazem fitofármacos, porque o fitofármaco é aquela molécula extraída da planta, purificada, tá? Então, por exemplo, isso aqui é digitado, de onde tira-se digoxina, que é vendido nas farmácias, o comprimido de digoxina,
para quem tem insuficiência cardíaca. E esses fitofármacos são muito caros, tem que ter tecnologia, a purificação das moléculas é muito complicado, né? Então, tem vários fitofármacos da flora americana que são importantes na clínica até hoje. Da flora americana copiada dos índios americanos. Um exemplo é o quinino, que é esse primeiro aqui, ó, que é o antimalárico. A cloroquina, gente, a famosa cloroquina, ela é derivada do quinino, mas ela é sintética, tá? O pessoal, teve uma época que o pessoal falou assim, eu vou pegar a casca de quina para poder contra a Covid. O que é isso? Nem quina no Brasil tem. O Brasil tem as falsas quinas, né? Então, as quinas eram plantas do Peru, né, entraram em extinção, hoje elas são cultivadas na Ásia, né? No Peru, e aí os espanhóis viram os índios usando lá a casca da árvore, né, para tratar malária, febre, isso em 1600 e pouco, imagina, né? E aí os europeus levaram essa casca para a Europa, e ficou sendo super famosa essa casca da quina, né? E o quinino, que é essa molécula aqui, que tem um efeito antimalária, é considerado o produto natural mais importante da história da humanidade, porque ele foi descoberto há quase 400 anos e até hoje é usado para tratar malária, quer dizer, uma substância da flora americana. Outro exemplo aqui embaixo aqui, é a emetina, esse aqui, ó, tá vendo esse alcaloide aqui também, que é de uma planta da Mata Atlântica, da Ipecacuanha. Aqui na região de Juiz de Fora, do Guidoval, era o lugar que mais tinha Ipecacuanha, foi tudo destruído, gente. Vocês vão naquele lugar ali agora, nem capim tem, destruída a Mata Atlântica toda. Perdemos essa substância aqui também. Hoje ela é obtida também em cultivos da Ásia. E essa substância aqui né? Então, o menino, por exemplo, está intoxicado, o médico lá, ele injeta, né, a emetina para poder fazer o menino vomitar. Voltando no quinino, rapidinho, o quinino hoje tem um valor econômico enorme, porque além dele ser usado como antimalárico, ele é usado em água tônica, né, gente? Água tônica que você compra aí nos bares, tem quinino tirado da quina plantada na Ásia, né? O quinino é a substância mais amarga, natural mais amarga do planeta, é ele, por isso que ele compõe a água tônica, né? Outro exemplo aqui embaixo, esse aqui, né, que é a tubucurarina também, que foi copiada dos índios americanos, dos índios brasileiros, quer dizer, os portugueses observaram lá os índios caçando e descobriram a tubucurarina, que ela é uma relaxante muscular. Então, no hospital também, quando vai fazer cirurgia, quando é uma cirurgia enorme, né, os médicos, eles dão as anestesias e dão também essa tubucurarina para relaxar a musculatura, né? Quer dizer, são substâncias de plantas nossas, importantíssimas, fitofármacos produzidos pela indústria, que até hoje é usada na clínica. Então, isso mostra como, né, a riqueza da nossa biodiversidade. E essa última aqui é uma saponina, na verdade, uma sapogenina, é tirada dos inhames, que é do México, tá? E essa substância aqui, ela tem esse esqueleto aqui, ó, e é dessa sapogenina tirada dos inhames que é produzido todos os anticoncepcionais usados pelas mulheres do mundo inteiro, imagina, né? Quer dizer, uma flora riquíssima e que a gente pouco conhece, né? Por que antigamente descobriram tantas substâncias e hoje não descobrem mais? Tem algum enigma aí, né, gente? Tem algum enigma aí. Bom, o fitofármaco mais importante hoje, que é aproveitado pelo mundo inteiro, é a quercetina, tirada dessa planta que é chamada de favela. Favela que é do Cerrado, né? No norte de Minas tem ela. E o que acontece? O pessoal lá do norte de Minas, do Cerrado, vende essa fava aqui por 10 centavos o quilo. Aí os atravessadores, né, os atravessadores levam para o Maranhão, no Maranhão a indústria Merck tira essa quercetina aqui, exporta e depois volta 700 vezes mais cara para a gente, né? Quer dizer, nós também temos fitofármaco, mas não é produzido praticamente aqui. A indústria internacional, né? Tem umas indústrias pequenas nacionais também que estão trabalhando com isso. Mas é a grande indústria internacional que aproveita ainda das nossas plantas. Bom, então, era o povo usando as plantas, né, até a década de 70, pelo lado popular só, e as indústrias fazendo fitofármaco. Até que começou, né, teve um fenômeno aqui do confrei, né, o confrei é essa planta que todo mundo deve conhecer, né, uma planta da Ásia, do norte da África, daquela região da Turquia ali, ela não é nativa do Brasil. E o confrei começou a ser usado na década de 70 como panaceia. Panaceia é aquele nome que nós damos na farmácia para aqueles produtos que dizem que cura tudo, né? Cura câncer, cura dor de ouvido, sarna de cachorro, cura tudo. Não tem medicamento que cura tudo, não tem produto que cura tudo. Ele tem lá umas indicações e pronto, né? E aí começaram a usar esse confrei como panaceia no mundo inteiro, e aí começou a observar, né, na época, que os usuários de confrei começavam a desenvolver carcinoma no fígado, né, câncer de fígado, no mundo inteiro, porque o pessoal usava salada, suco, tudo de confrei, né?
E aí começaram a testar, né, os cientistas começaram a estudar essa planta e viram que ela realmente era uma planta muito boa, mas para uso externo, como cicatrizante. Ela, pelo uso oral, ela causa mutação lá nos genes, né, do fígado, das células hepáticas, e realmente pode causar o câncer. E pra vocês verem como é que a coisa era bombada, né? Essa coisa maluca, de todo mundo falar que é milagroso, que panaceia é isso. Tem muita panaceia hoje em dia. A babosa, por exemplo, é uma panaceia. Diz que babosa cura tudo, cura câncer. Quem dera, gente, quem dera, hein? Se uma planta curasse câncer, essas doenças complicadas, né? As plantas, os fitoterápicos, é para coisas mais simples, né? Quando é uma doença mais complicada, aí tem que ter, inclusive, a prescrição médica, né? Tá? Então, Confrei, aqui, essa revista que é da década de 70, falando, essa revista Planeta, falando que a planta é fantástica e tal. Olha, eu me lembro, viu? Eu ia fazer vestibular, em 1977 eu ia fazer vestibular, 77, eu entrei para a universidade em 78. E eu lembro de um fantástico, viu? Um fantástico show da vida, falando com Frei. Aí que eu fiquei mais doida para ser cientista das plantas. Pô, mas dando informação, né? Divulgando coisa que não deveria, né? Bom, então com essa história aí do Confrei ser muito bom, né? Mas, por outro lado, ele ter efeito colateral, a OMS começou a estimular os governos de todos os países a fazer os estudos de validação, tá? Das plantas. O que é validação? É ver, né? É transformar aquela planta ali num produto, num extrato. Um chá, por exemplo, pode ser um fitoterápico, tá? O chá feito com a planta certa, bonitinha, a planta cultivada certinha, fez do modo correto, se foi infusão, se foi decocção. O chá pode ser considerado um fitoterápico. Na Alemanha, por exemplo, você vai no médico, ele prescreve o chá tal, você vai na farmácia, compra a granel, as plantinhas desidratadas e faz o chá. Né? Lá que é a terra do fitoterápico. Né? Então, a OMS começou a falar isso, que precisava de validar as plantas, né? Verificar, né, a eficácia delas, a segurança e também determinar a qualidade, quando é que a planta está boa. Né? Então, isso aí foi muito bom, porque subiu o patamar das plantas. As plantas validadas, elas têm nota 1000 em relação às outras, porque passou pelo crivo da ciência, né? Elas foram confirmadas como eficazes, são seguras e têm qualidade. Isso é o que se discute na cloroquina hoje, hein, gente? Vocês estão vendo aí, né? Todo mundo falando dos protocolos, né? Outro dia lá na CPI, eu assisto a CPI o dia inteiro, eu acho muito legal aquela CPI lá, né? Aí outro dia estava lá a Natália Pasternak, com o pessoal, sabe? Os deputados, o senador querendo entender como é que se desenvolve o medicamento, por que a cloroquina não vale nada? Porque ela não passou nesse crivo, ela não foi eficaz, ela não é segura e nem então tem como fazer a qualidade. Ela é boa para lúpus, né? Para tratar malária. E para desenvolver os fitoterápicos, os medicamentos, também é o mesmo protocolo que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Bom, como é que a gente faz a validação de uma planta, então? Primeira coisa é coletar a planta, óbvio, né? Tem que coletar a planta. A gente tem que saber se a planta é nativa, se ela é exótica. Exótica é aquela planta que é de outro continente e nasce aqui, né? Ela nasce espontaneamente ou cultivada. Planta importada, né? E que no Brasil, claro, né? Pelo menos no meu grupo lá na universidade, a gente sempre trabalhou com plantas nativas, óbvio, a gente tem uma biodiversidade gigantesca que precisa ser estudada. Então, enquanto a gente coleta, né, vai para o campo coletar a planta, aí coleta, vamos supor que é a casca da planta que é usada, a gente coleta a casca para estudar ela e também faz a essicada. A essicada são essas plantas prensadas, assim, ó, que passa para os botânicos. O botânico vai identificar o gênero, a espécie e a família. Porque não popular é variável, né? Ninguém pode fazer uma pesquisa científica, é um negócio caro, longo, baseado em nome popular de planta. Então, tem que ter um nome científico para poder buscar as informações nas bases de dados, né, sobre tudo que tem já relacionado com aquela planta. Depois que coletou, então, a gente leva para o laboratório, desidrata aquela planta aqui, por exemplo, é chapéu de couro, ó. A gente coletou, né? Desidrata na estufa. Por que desidrata? Porque se deixar a planta fresca, ela morfa, né? Cresce micro-organismo, cresce fungo, as próprias enzimas lá dentro da célula da planta pode decompor os princípios ativos, aí é uma desgrama danada, né? Então, a gente tem que chegar e secar. Isso vale para a medicina caseira também. A planta desidratada, ela é mais potente do que a planta fresca, né? Porque a planta desidratada, você não tem água. A planta fresca tem 90% de água, então você tem mais princípio ativo, né? Então, desidrata a planta e depois faz o quê? Moe aquela planta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pousa aqui no moinho são esses, né? Parece um liquidificador e vira pó de planta. Porque o que interessa para a gente estudar é o que tem dentro da planta, é a química da planta que interessa, não é? São os princípios ativos que estão dentro daquele vegetal ali. Essa moagem aqui não vale para planta aromática, né, gente? Planta aromática, os óleos essenciais, os aromas, capim santo, hortelã, camomila, funcho,
os aromas estão dentro de células glandulares. Então, na hora que você moe assim, destrói aquelas células e perde tudo. Então, o sachêzinho, por exemplo, sachêzinho de planta aromática está errado. Aquilo ali, você está perdendo o princípio ativo na hora que moe, né? Tá? Os produtores agora, eles estão envolvendo, vocês já viram, né? Esses sachêzinhos vendidos no supermercado, eles estão colocando num pacotinho, tem o sachêzinho, ele fica dentro de um pacotinho mais, assim, impermeável, mas de qualquer forma a moagem já perde também, né? Por isso, por causa dessa perda de princípio ativo, é que esses chazinhos de supermercado não são considerados fitoterápicos, né? Eles são para ser usados na substituição do café, né, com outras coisas. Eu vivo tomando chazinho, adoro eles, né? Bom, depois, então, que fez o pó da planta, a gente faz os extratos aqui. Extratos são esses líquidos que passam aqui no pó da planta, né? Vai passando. Aí, para tirar os princípios ativos, que é um processo chamado de percolação, que a gente põe aqui o pó dentro, tá vendo? E depois recolhe os líquidos e depois evapora o líquido, né? Vai evaporar o líquido aqui, tem uns aparelhos chamados rota-vapor, que é a baixa temperatura, né? Então, assim, não atrapalha os princípios ativos. E, no final, a gente tem o quê? A química da planta. Isso aqui é o extrato seco, química da planta. Depois, né, não sei se nós vamos ficar muito tempo aqui, mas eu tenho umas amostras de plantas aqui para mostrar para vocês, e eu vou mostrar para vocês o guaraná. O guaraná que é usado lá pelos índios maués, né, a forma certa de fazer o guaraná, e o guaraná é um extrato seco também. Bom, fez lá os processos todos, vão fazer a química da planta, ver quais estruturas químicas, quais moléculas que tem, se tem alcalóide, óleo essencial, saponina, cumarina, né, tem um monte de classes de princípios ativos das plantas. Então, a gente vai levar esses equipamentos aqui, injeta, né, cada pico desse aqui é uma substância, e aí parte para os ensaios biológicos, tá bom? São 3 tipos de ensaio biológico, gente. Tem os testes in vitro, né? Começa com os testes in vitro. O que é um teste in vitro? É aquele que a gente pega o produto da planta aqui, ó, e põe em contato direto com o agente etiológico da doença, por exemplo, parasita, da malária, bactéria. Aqui, por exemplo, essa placa aqui está semeada de bactéria. E aí a gente fez o quê? Pegou esse disquinho, dissolveu o extrato seco no líquido, né? Colocou aqui junto com a bactéria, que esse halo aqui em volta mostra que matou as bactérias. Então, tem substância ativa ali, antibacteriana, né? Aqui, esse aqui não matou as bactérias. Então, esses testes in vitro, eles são muito importantes como um sinal, um caminho para ser seguido. E aí o pessoal vai para o Google, né? A cloroquina, então, ela foi testada in vitro e foi ativa contra o Covid. Mas daqui, para passar para a pessoa usar, é um longo caminho, não vai funcionar. Quase todas as substâncias dão teste in vitro positivo. Na hora que você vai passar para frente, testar nos animais, nas pessoas, não funciona, né? Então, é muito comum o pessoal ver lá no Google e achar que o trem funciona. Por exemplo, graviola contra câncer, né? Ai, a graviola trata câncer. Gente, ela foi ativa na célula, fora do corpo, né? Mas não funciona no sistema biológico. Mas, por outro lado, esses testes in vitro também são importantes aqui, para ver, né, se tem um efeito que vai causar algum câncer no futuro, né, se vai mudar o gene, tá? Então, eles têm, é um teste super importante para mais um começo. Bom, vamos supor que a planta, então, deu efeito lá, legal lá no ensaio biológico. Aí parte para os animais. Animais também, hoje em dia, tem grandes discussões a respeito disso, né, porque tem comitês de ética, o UFMG mesmo tem um comitê de ética rigorosíssimo, né, qualquer pesquisa que pode usar os bichos, não. Tá certo, né? Tá certo, né? Por exemplo, na Europa, eles não usam animais mais. A Natura não faz teste em animal. Tem um monte, né, de empresas aí que não faz mais teste em animal, né? Mas o animal, dependendo da situação do produto que está sendo desenvolvido, se for muito importante, tem que usá-los, né? Porque a gente pode desenvolver doença neles, pode desenvolver malária, diabetes, obesidade, né? Covid, pode desenvolver nos animais. E aí, vai dar lá a goela abaixo do bicho e vai ver a predisposição, se vai ser absorvido, se vai ser eliminado. Então, uma planta que foi ativa nos animais vale muito mais do que uma que foi só no in vitro, tá bom? Deu resultado nos animais, aí passa, então, para os testes clínicos. Ah, esse teste que todo dia na televisão fala dos testes clínicos, não é? Tá? O Covid também, a cloroquina, ela não passou no teste, só passou no teste in vitro, né? Ela não passou no teste em vivo e muito menos aqui no teste clínico. Muito não funciona, o troço não funciona, né? Então, tem plantas maravilhosas que o pessoal fala que é boa para um monte de coisa, que é boa para tal coisa, que não funciona, e não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, assim, é um crivo realmente que passa, né? Que a gente passa para poder desenvolver esses medicamentos. E os testes clínicos têm 4 fases, gente. A primeira delas é isso aqui, ó, dá para um voluntário saudável, para ver o quê? Para ver se faz mal, né? O cara tem que estar bem de saúde lá, né?
Se faz mal. E é usado o quê? 5, 6 pacientes. Pacientes não, 5, 6 voluntários, né? Tá? Para ver como é que é a excreção, o que acontece com o sangue da pessoa, né? Deu tudo legal? Aí passa para os pacientes, que é um número pequeno também, tem que ser assim, 10, 15 pessoas, né? E aí, no dia lá da Covid, lá da CPI, eu vi também que estão fazendo um teste cabeludo lá em Manaus com os pacientes, usaram a fase 2, 500 pacientes, morreu 400 pacientes. Tem condição um negócio desse? Que loucura! E não passou no comitê de ética. Nossa, só loucura que nós estamos vivendo aí nessa questão dessa pandemia, né? Bom, passou aqui, foi efetivo no número pequeno de pacientes, aí passa para um número, milhares de pacientes, que são os multicêntricos, tá? Que é para comprovar, o multicêntrico é feito nos hospitais, aí também no mundo inteiro, tá? O Hospital das Clínicas da UFMG, por exemplo, eles fazem muito teste multicêntrico. O americano lá desenvolve um medicamento tal, distribui para o mundo afora, né? E aí eles fazem os testes também, né? E aí aprovou, deu tudo certo, então vai para o comércio. E aí depois, mesmo estando no comércio, tem que ter uma vigilância para ver se tem algum efeito adverso, né? Se alguém passou mal, alguma coisa assim, que é o que a Anvisa cuida também dessa questão da vigilância e pós-comercialização, ok? Gente, e como é que estão nossas plantas nessa história aí? Infelizmente, viu? A grande maioria das plantas que nós usamos e conhecemos, as plantas de jardim, foram validadas, mas elas não são plantas brasileiras, as exóticas. Né? A babosa é validadíssima para tratar problemas de queimadura, né? Queimadura de segundo grau, radioterapia, quem faz radioterapia, só cortar a folhinha ali, que lá dentro tem um gelzinho muito nutritivo, cheio de substâncias boas, né? Então, aquilo ali vai melhorar muito a questão da queimadura, da pele, né? Porque é muito cheio de substâncias nutritivas. Calêndula contra feridas também muito importante. Alcachofra, né? Para problemas digestivos, inclusive ajudar nos regimes de emagrecimento, tem estudos maravilhosos mostrando isso. Melissa como calmante, né? Funcho contra gases, é confirmadíssimo isso, né? Mas muitas vezes essas plantinhas têm aquele estudo todo definido, mas na hora de fazer um remédio em casa, a pessoa faz errado. Por exemplo, o funcho não pode ferver, não pode cozinhar a planta junto com a água, porque você vai perder o princípio ativo é o óleo essencial, é o aroma, tem que fazer a infusão, né? Então, tudo isso é ciência. Todo dia dei uma aula dessa para o pessoal da farmácia de Araraquara, e a menina perguntou lá, professora, mas minha avó cozinha o funcho. Eu falei, uai, mas tem que falar da sua avó. Ah, não, e a minha avó fala que aprendeu com a avó dela, com a tia, e é assim que dá. O que tem que falar com a avó é o seguinte, tudo bem, o lado popular é importantíssimo, claro, ela aprendeu que a planta é boa, né? Contra gases com a avó, e veio um conhecimento tradicional aí, né? Europeu, porque o funcho é a planta europeia. Mas a ciência também entrou depois, na década de 70, e descobriu que a melhor forma para preservar o princípio ativo é fazer a infusão. Então, o casamento dessas duas frentes aí é que é o ideal, né? Então, ó, essas plantinhas de jardim todas que a gente conhece, são muito estudadas, claro, né? Alemão não vai falar de planta que não estudou, né, gente? Então, essas plantas são todas, geralmente são europeias, a babosa é africana, são plantas muito estudadas, né? E o Brasil, nós somos privilegiados, porque essas plantas, os europeus trouxeram, os africanos trouxeram, e elas nascem aqui. Então, a gente, além de nós termos a nossa biodiversidade rica, nós temos também plantas de outros continentes que valorizam demais o nosso uso de plantas aqui no Brasil, tá certo? Bom, outras plantas validadas também são importadas, que não tem no Brasil, não tem. Isso aqui é equinácea, né, que é uma planta americana, dos índios americanos, e ela previne gripe. Isso aqui é ginkgo biloba também, que tem altos estudos confirmando que ela previne também Alzheimer, né? É uma cápsula, né? Isso aqui tudo é extrato seco, gente, porque é planta importada, não tem essas plantas no Brasil. Aí você vai lá no Mercado Central de Belo Horizonte, o pessoal está vendendo folha de ginkgo, fazer chá, não adianta. Porque o que adianta é o extrato ali padronizado em 34%. Ai, mas é muito caro, ai, mas a planta não é daqui. Teve que ter um desenvolvimento enorme. Então, não tem jeito, tem coisa que você tem que comprar. A gente não compra calça, não compra roupa, não compra comida, tem coisa que tem que ser comprada, né? E essa outra aqui do lado, aqui parecendo limoeira, é o boldo do Chile, né? Que também não tem no Brasil. Essa planta não nasce aqui. Já tentaram adaptar, não nasce. Tem os falsos boldos do quintal, né? Que não tem estudos. Validada, o boldo do Chile é, né? Então, ela foi efetiva no teste in vitro, no teste em animais, né? E também nos ensaios clínicos. Então, assim, tem muitos estudos aí. E as nossas plantinhas brasileiras são raras, as plantas que têm os estudos conclusivos, né? Que são plantas que realmente a Anvisa atesta que são fitoterápicos, que pode fazer medicamento. Entre elas, né? Aqui o guaco, que é o expectorante, tem até remédio de farmácia com ele, né? O xarope, né?
E a espiração também, que é contra a gastrite. Claro que tem outras, né? Tem babatimão, tem outras plantas também que são validadas, né? Inclusive, a gente está fazendo um estudo aí para poder listar essas plantas aí, baseada tanto nessa ciência aí, quanto na tradicionalidade, falar para vocês agora, tá? Bom, então, eu não sei se a gente continua, podia continuar, né, Leila? Depois a gente faz um bate-papo geral, né? Você que manda. Bom, eu falo rápido, né? Tá dando para acompanhar? O povo tá reclamando aí que eu tô falando muito rápido, me fala aí. Não, tá ótimo. Ninguém reclamou nada, não. Tem algumas perguntas, mas eu acho que pode deixar para o final. Igual eu falei com vocês, né? Eu tenho um trabalho há muito tempo, então, assim, né? Eu sei o que eu fico pensando o que tem que fazer, porque é incrível. Nossa, 20 anos atrás, a gente começou a trabalhar com um monte de coisa de planta, os problemas são os mesmos hoje. A coisa evoluiu pouco, então a gente tem que focar, né? É ali que a gente tem que atingir para poder melhorar a situação das plantas, né? E a gente aproveitar bem o que a gente tem de riqueza, né? De riqueza, tanto de planta brasileira quanto de plantas de fora também, né? Porque a gente usa tudo errado também aqui, né? Porque, por exemplo, o funcho é da tradição da Alemanha, lá da Itália. Aí a planta veio para cá, tá? Igual eu falei da avó, né? Da menina ali, né? Vai chegando num ponto assim que se perde conhecimento, né? Bom, tem 2 problemas principais, então, que eu acho que a gente tem que prestar atenção, tá? Que é para a gente poder aproveitar melhor das plantas e da fitoterapia, né? Primeira coisa é a qualidade das plantas, gente, das plantas e dos produtos, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do chá verde. Chá verde, bombado. Não, chá verde faz parte de um grupo de plantas ricas em cafeína, que tem a cola, que é a planta que faz Coca-Cola, que é uma planta da Ásia, tem o mate, né? Mate-leão, o café, o chocolate. E o chá verde faz parte desse grupo de plantas aí, e é uma planta da Ásia, tá? Lá da região do Tibete, norte da Índia, né? E o chá verde, ele é importante por quê? Porque ele tem cafeína, não é por causa disso não, porque, igual eu falei para vocês, essas outras plantas também têm muita cafeína, né? Mas é porque ele tem essas substâncias aqui fenólicas, principalmente essa teoflavina aqui, ó. Vou pegar uma água ali, gente. Que é um potente antioxidante e que previne um monte de doenças. Vou pegar uma água aqui, peraí, calma lá. Né? Quando está em casa é isso, né? Então, a substância... Pessoal, enquanto a Graça volta, vou pedir ao pessoal puder preencher o formulário que a gente está compartilhando aí, seria muito importante para a gente conhecer quem está participando conosco essa noite, tá? E depois entrar em contato também, né? E depois a gente mandar. É bom vocês colocarem o e-mail. Muito obrigada. Gente, então o chá verde tem essas substâncias aqui que são potentes antioxidantes. Sabe como é que começou essa história de chá verde? Falam os dentistas, que começaram a observar que o pessoal idoso lá da Ásia, né, da China, da Coreia, aquele povo lá de 100 anos, 105 anos, o pessoal tinha todos os dentes. Não perderam nem os dentes. Aí começaram a investigar e viram, né, que o consumo de chá verde que fazia essa prevenção da perda dos dentes. Por quê? Porque tomando chá verde, imagina, tem pessoal que toma chá verde desde que nasce, né? Desde a barriga da mãe, eles estão tomando isso, né? Essa substância que impregna na gengiva e fortalece os vasos sanguíneos. Esses antioxidantes, eles impedem que os capilares sanguíneos se deteriorem, eles né, arrebentem. Então, por isso que essas plantas são boas contra a varize, né, uma série de doenças degenerativas, né? Cardiopatias, até Alzheimer fala, né? Que também elas previnem uma série de doenças. Então, o chá verde, ele é rico em cafeína e nessas substâncias aqui fenólicas, tá? Que são os mais importantes. E cafeína outras plantas têm. O café tem cafeína, não é? Bom, e o chá verde aqui, ó, vou mostrar para vocês uma coisa aqui legal. O chá verde é famoso, né? Todo mundo conhece, né? Então, aqui, tá vendo aqui eu coloquei isso aqui para vocês verem como é que é a exploração, né? Tá? Exploração mesmo. A plantação de chá verde também é tudo explorado lá na Ásia, aqui, tá vendo? O pessoal até tá fazendo greve, né? Porque é uma exploração, essas monoculturas nunca são boas, né, gente? É igual aqui a soja, né? A soja, o eucalipto, é só destruição, gasta água para burro. Ontem eu vi um ministro lá falando que tem que racionar energia porque não tem água. Ué, o agronegócio, o gado, a pecuária, eles gastam a água toda. Desmata ainda, desequilibra tudo. Então, essa questão aí é insustentável para o planeta, essas monoculturas. E aqui está o exemplo lá, né? Dos plantadores de chá lá na Ásia, tá?
Gente, e é muito legal, porque o chá verde, a gente acha que a coisa é de agora. Olha só essa imagem aqui. Isso aqui é quando Dom João VI veio com a corte para o Brasil. Em 1808, estava uma guerra lá com Napoleão na Europa. Então, o Napoleão pegou os reinos, todo mundo, e Dom João VI fugiu para o Brasil, veio para cá, morou no Rio de Janeiro 17 anos, né? Por 13 anos ou 17 anos, não estou confundindo aqui agora, né? E o que o Dom João VI fez? O cara era muito inteligente. Eu acho que ele bobo, não era bobo, não tinha nada. Tanto que ele ficou com 2 reinos, né? O Brasil e Portugal, né? O próprio Napoleão falou isso, né? E aí, o que ele fez? Ele trouxe um monte de muda de chá verde e plantou lá no Rio de Janeiro. Só que ele foi esperto, né? Porque além de plantar o chá verde, ele trouxe os chineses aqui, ó, para poder plantar o chá verde. Então, tem muda, aqui em Minas é cheio de chá verde. Quando vocês forem em Ouro Preto, né, Ouro Preto, cidade histórica, aqui, tem o Parque Itacolomi lá do lado da cidade. O Parque Itacolomi lá em cima tem um museu do chá, que era onde tinha grandes cultivos de chá verde em Ouro Preto nessa época. Quer dizer, tentou-se implantar aqui a cultura do chá verde, né? Não é de agora que ela é famosa, não, essa planta, né? Então, desde essa época aí, tá? E o chá verde, gente, é isso aqui, ó, tá vendo? São essas coisinhas cinzas, essa folhinha toda enroscadinha aqui, ó, tá vendo? Eu tô com essa amostra aqui, que tem essa foto, eu tô com ela aqui. Essa amostra eu comprei lá em Paris, tem uns 6 anos ou 8, eu acho, né? Custou, quanto que tá aqui? 15 euros, né? 15 euros, 150 gramas. Eu tô com uma barra aqui, eu não tô conseguindo ver direito o que tá escrito embaixo. Gente, são chá verde, olha como é que é o aspecto do negócio. E aí eu comprei isso, 15 euros, porque ele veio de Darjeeling, que é a terra do chá verde lá na Índia. Eu tive que comprar, né? Para nossa coleção aqui de droga, de plantas, né? 15 euros, gente, o euro, 6 reais. Imagina quanto vai custar um pacotinho de chá verde aqui. O chá verde original, esse aí. 6 vezes 15, olha aqui, vai dar mais de 100 reais. Com a taxa de importação, vai dar uns 120 reais um pacotinho de chá verde, né? Aí a gente vai aí nos mercados, tá o quê? 5 reais, 10 reais, ô, gente. Não é chá verde, né? Isso aqui é o Museu do Chá que eu falei para vocês, que fica lá em cima do Parque da Colônia, tá vendo aqui, ó? Bacana, né? E tem um maquinário todo aqui de beneficiamento das folhas, né? Você já foi lá, Leila? Você já foi lá, Leila? Não, nunca fui. Meus filhos moraram em Ouro Preto um tempão, mas eu nunca fui. É, muito legal, lá no alto do morro, lá dentro do Parque da Colônia. Imagina, o rei de Portugal mandou plantar chá verde aqui. E quando a gente anda nessas bandas de Ouro Preto aí para coletar plantas, ela cheia de pé de chá verde para todo lado, né? Bom, chá verde é uma panaceia, né, gente? Porque dizem que serve para tudo, e não é, né? Os estudos mostraram que eles são bons para algumas coisas. Então, isso aqui é impressionante, esse Google aqui, ó. Já tem um tempo que eu tirei esse slide. 2.180.000 chamadas de chá verde. Gente, pelo amor de Deus, é muita coisa. Nem a rainha da Inglaterra tem tanta chamada assim, tem tanta coisa assim. Você acha de tudo, quer dizer, é uma panaceia, né? Então, tem que tomar cuidado com essas informações. E quando entra lá nas bases de dados sobre a PubMed, que tem os estudos das plantas, você vê também que é muito estudado, que tem 2.400 estudos com a planta, né? Então, ela já foi testada in vitro, em animal. E, gente, tem muito estudo clínico muito legal com chá verde. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? Tá certo? Essas bases de dados são todas muito acessíveis hoje, gente. Inclusive, pelo Google, a gente consegue acessar, né? Tá? Tem muita coisa legal de planta estudada, tem muito estudo legal de planta, né? Essas plantas estrangeiras, então, é que elas são muito estudadas mesmo, né? As nossas, infelizmente, não, né? Bom, isso aqui parece complicado, mas não é não. Aqui, ó, isso aqui é um cromatograma, é uma análise que a gente faz para ver os princípios ativos da planta. Cada pico desse aqui é uma substância química, tá? Então, aqui, isso aqui é do chá que eu comprei lá em Paris. Então, aqui, ó, aqui estão as catequinas, aqueles antioxidantes, são esses pequenininhos aqui, ó, 1, 2, o 5 e o 4. E o 3 é a cafeína. Isso chama perfil cromatográfico. Você injeta lá no aparelho, né? E sai o perfil cromatográfico. Então, isso aí é o que tem que ter todo chá verde, tá? Mas aí a gente foi para os mercados e começamos a comprar, né, amostras para ver o que as pessoas estão tendo acesso, né? Gente, vê se tem condição isso aí que tem vendido, comprou lá no Mercado Central de BH. As folhas inteiras, não é aquele negócio cinzinho, aquelas folhinhas, cheio de fungo. Olha o tanto de pau que tem aqui, isso aqui chama elementos estranhos. Tem uma análise de controle de qualidade que nós fazemos na área de farmácia, né, na farmácia, que é calcular a quantidade de elementos estranhos, que é material que não deveria estar ali, porque o chá verde é folha. O que esses gajos estão fazendo ali? 30% da amostra era material estranho. Quer dizer, olha, tem condição isso aqui, né?
Os outros, todos muito parecidos, tudo cinza, né? Horrível. Não tem nada a ver com aquela amostrinha que eu mostrei para vocês de Paris, né? Quando foi fazer os cromatogramas, olha aqui, a 1 e a 2 está aqui, a 5 também está, né? Mas cadê a 4, hein? Não tem a 4. 4 é aquela substância importante, a cafeína está aqui. E apareceu um monte de substância que a gente não sabe o que é. Pode ser até venenosa, né? Que é substância desconhecida, 1, 2, né? Ao outro, também, cadê a 4? Não tem a 4. Lembra que tem 2 grandões, né? Aqui não tem nem os fenólicos, ó. Aquele 1, 2. Quer dizer, tudo muito ruim. Olha que o tamanho dessa substância desconhecida aqui, gente. Que droga, que é isso? Então, assim, tá muito ruim a qualidade do negócio. Aí nós descobrimos o seguinte, sabe o que aconteceu? Viu, Leila? Isso aí é para você vai gostar. Nós descobrimos que aquela planta, e essa planta feia, cheia de pau, é realmente o chá verde, é o Thea sinensis. Que uma pessoa, um produtor aí de São Paulo, né, que eu nem lembro direito se é Botucatu, não sei, ele importou as mudas, ele plantou o chá verde. Legal, né? O chá verde cresceu bonito. Só que ele não soube fazer, para chegar naquelas folhinhas cinza, tem todo um procedimento da tradição da Ásia, que o cara não está fazendo, ele não sabe fazer. Só os chineses lá, os indianos que sabem fazer, não é? Então, tem todo um processo de tradicionalidade aí, que é de fermentar a planta, depois seca, não sei o quê, para poder virar aquela coisinha cinza, e só depois que passa esse processo que o produto fica bom, contém aquelas substâncias fenólicas todas, né? Quer dizer, então o chá verde que está sendo produzido no Brasil, ele é ruim, ele não adianta ser a planta, ele não tem os princípios ativos. Cafeína todo mundo tem, café tem, chocolate tem. Então, isso é a questão da produção, né? Da produção que está sendo mal feita. E aí, lembra lá do Dom João VI, que trouxe os chineses? Esses caras aí que estão produzindo tem que trazer os chineses também, porque só os chineses vão saber, né? Pegar a folhinha da planta e transformar naquela coisinha cinzinha lá. Gostou, Leila? Muito bom, Graça. Isso é com vocês, os agrônomos, né? Que tem que. Mas o café, a qualidade do café é produção, a colheita e o processamento, a secagem. Se você errar em alguma dessas coisas, você perde toda a qualidade do café. Mas aí, em prato medicinal, ninguém conhece direito, né? Aí o cara vende, todo mundo compra, ai, que beleza, né? Entendeu? Esse é o problema. Os alimentos são bem conhecidos, né? Os alimentos são bastante domesticados. As plantas medicinais, não, a gente conhece pouco delas. Compra tudo errado, vai no mercado, o cara mostra a folha lá de um jeito, você compra, não sabe como é que é. Por isso que a gente está indo na internet um banco de amostras, né? Que eu vou mostrar para vocês aí no final, para vocês poderem conhecer como é que são o aspecto dessas plantas depois que desidrata, né? Tá bom? Bom, então o primeiro problema é esse aí, ó, tem que saber comprar, tem que ter qualidade. A qualidade é desde a matéria-prima, é desde o cultivo da planta, não é? E a gente também, o consumidor, também tem que saber, né, gente? Saber como é que é o aspecto de uma planta. Essa planta aí, a princípio, ela é importada, mas agora, já que o cara está plantando aqui, ela passou a ser exótica, né? Ela nasce no Brasil, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando informação de como que é o aspecto da planta, né? Para poder comprar direito também e não ser lesado, né? Entendeu? Porque senão isso aí ó, pode até trazer problema de saúde, né? Essas substâncias desconhecidas todas aí, a gente não sabe o que é. Tá bom? Então, qualidade, importantíssimo, tá? Saber isso. Só adiantando aqui, que depois eu vou mostrar outra coisa também a respeito disso, a gente publicou agora um trabalho super bacana na revista Frontiers, né? É uma revista importante aí. Né? Eu com o Léo Barato, que é do Rio de Janeiro, da UFRJ, a Marina, minha colega aqui da UFMG, né, que é a nova coordenadora lá do CEPLANT que eu coordenava. Eles convidaram, a gente fez um trabalho bacana falando assim, como é que pode melhorar a qualidade do produto, das plantas e dos fitoterápicos comercializados no Brasil. Então, a gente sugeriu várias coisas lá, e entre essas sugestões está o brasileiro precisa conhecer mais as plantas. E a gente baseou nisso, né, na minha experiência, e baseou também nos estudos que os caras fizeram na Ásia, na África e na América do Sul. E ele mostrou que a pior qualidade das plantas, dos produtos, é no Brasil. No Brasil, aqui, 60% do negócio é reprovável. Grande novidade, né, gente, nesse Brasil aqui, né, que a gente não valoriza, os empresários também querem só lucro rápido, né, aqui não tem novidade nenhuma. Mas o mais legal do estudo do cara é mostrar que na África e na Ásia é onde tem maior qualidade as plantas e os fitoterápicos. Sabe por quê? Porque eles conhecem as plantas deles, eles conhecem o que é usado lá.
não é? A gente não conhece, então continua sempre, né, gente? Como é que vai exigir qualidade se você não sabe como é que é o certo, não é? Então, a qualidade é uma coisa importante para todos nós, né? Consumidores também. Bom, o segundo problema, né, que é a minha linha de pesquisa principal, é essa aí, né? A perda das plantas e a perda do conhecimento das plantas, que é a erosão genética, né? É quando a planta, né, entra em extinção, ela desaparece, e a erosão cultural, que é uma consequência, né? Se não tem a planta, como é que o vô vai ensinar para o filho, que vai ensinar para o neto? Como é que vai ter a transmissão do conhecimento se não tem a planta? Eu trabalhei muitos anos aí, né, aqui na Estrada Real, vou mostrar para vocês rapidinho aqui, e os caras falavam mesmo, os velhos, né, os idosos, né, raizeiro, morreu todo mundo já. Ah, meu filho não quis saber e tal, né? Então não tem a planta. Tudo desmatado, acabaram com tudo, estão matando índio até hoje. Gente, nós estamos vivendo problemas do século XVII, 1600, que era derrubada de floresta, matança de... Que é isso? Esse Brasil não vai evoluir, não. Nós estamos vivendo isso. É uma coisa de louco, no nosso atraso, não é? Bom, e aí as consequências nas plantas medicinais são gravíssimas, né? Tá? Bom, então é o seguinte, ó, a OMS, né, muito preocupada com essa questão da qualidade, preocupada com tudo aí relacionado às plantas. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Que na década de 70 eles começaram a incentivar os estudos de validação, né? Levar as plantas para o laboratório e testar. Até que em 2002, né? 2002, o grupo deles, eles têm um grupo de medicina tradicional, que eu amo esse grupo, eu amo esse povo, né? Só sigo eles, né? Nossa, maravilhoso. Eles começaram a avaliar e viram o seguinte: os países que mais têm plantas é justamente o país que não tem dinheiro para poder fazer os estudos. Como que nós vamos estudar nossas plantas todas, gente? Tem um banco de dados que a gente está criando, né? Inclusive a Juliana é a minha grande parceira, a Juliana que está assistindo aqui com a gente, a Juliana Botânica, que era da UFSJ, agora está na UF Santa Catarina, né? Que já tem lá 3.400 plantas de medicinais nativas do Brasil, tem umas 2.000. Como é que nós vamos estudar 2.000 plantas se não tem dinheiro? Esses governos vivem discutindo as universidades de estudo de pesquisa. Então, a OMS começou a pensar e falou o seguinte: olha, tudo bem, tem que validar as plantas sim, mas tem plantas que elas podem ser consideradas eficazes, né? A partir da tradicionalidade. O que significa isso? É aquela planta que é usada durante séculos para o mesmo fim, né? Desde lá do início, né? Gente, precisa testar no ratinho. Por exemplo, a copaíba. Copaíba, eu tenho um livro aqui, que eu trabalho com história natural, eu tenho um livro aqui de 1587, que o cara falando assim, o português lá na Bahia, olha, os índios usam copaíba para tratar ferida de flechada. Gente, precisa testar no ratinho a ferida da copaíba, se até hoje ela é usada para ferida, que são 500 anos de uso, isso é tradicionalidade. Não são todas as plantas, não. Tá? Não são todas as plantas, não. O meu trabalho aqui, o resto dos meus anos aí de trabalho ainda, eu quero chegar numa lista de plantas que contém, né, tradicionalidade, né? Se dessas 2.000 a gente chegar numas 60, 70, já vai estar bom demais, né? Tá certo? Não são todas as plantas, não. E a OMS está falando o seguinte, que tem um monte de sistemas antigos de uso de plantas, né? Que são usados por milênios, igual eu estou falando para vocês aqui, ó, por exemplo, a medicina, né? A medicina chinesa, ela tem 5.000 anos, mas lá é uma civilização muito antiga. Então, tem livro já escrito de 5.000 anos atrás, igual a Índia também, com a Ayurveda. Agora, nós não. Começaram a escrever quando os portugueses chegaram, em 1500, mas os caras, os indígenas, os nossos povos originários, estão aqui há milênios. Tem dados arqueológicos que mostram que os caras, os índios, estão aqui na América do Sul há 15.000 anos, 15.000 anos. Imagina o tanto que esse pessoal sabe que aprendeu, né? Só que tem 500 anos de escrita. Então, eles falam isso, né? Que tem um monte de sistema aqui, ó, e é preciso salvar essas medicinas todas. Inclusive aqui, tá vendo? Dos asiáticos lá e dos americanos nativos, né? Que é dos nossos ameríndios. Estados Unidos, gente, matou todo mundo. Estados Unidos, aquilo não é modelo de progresso, não. Aquilo é progresso desordenado, horroroso. Sobrou nada, acabaram com tudo. O povo acha que Estados Unidos é maravilha, não é? Não, entendeu? Aquilo aí, cadê os povos originários deles? Perderam tudo. Nós não estamos em tempo ainda de segurar esse pedaço aí, né? Que é esse conhecimento tradicional, né? Com as pessoas usando, né? Com uma coisa que está no livro, outra que o pessoal está usando ainda, né? E eles falam o seguinte, que tem que preservar, né, o conhecimento histórico, né?
Promover a criação de bases de dados, né, que é o que a gente está fazendo, e respeitar o conhecimento tradicional. Outra falha grave também, né? Porque a maioria das vezes as empresas, né, gente, aqueles moléculas que eu mostrei para vocês no começo, eles produzem o produto e não dá retorno nenhum para a comunidade, não é? Não dá retorno nenhum. Tem um exemplo, assim, recente, que é muito legal, que é da estévia. A estévia é uma planta do sul do Brasil, né, do Paraguai, é um adoçante, a estévia. Bacaninha, né? Ela tem lá um esteviosídeo que é muito doce, né? Aí tem o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola fez uma linha de Coca-Cola adoçada com a estévia. Aí aconteceu o quê? Os índios, né? Claro que assessorado pela um monte de gente importante aí, né? As ONGs, né? Os índios do Paraguai fizeram o quê? O pessoal do Paraguai acionou a Coca-Cola, que eles estavam usando um produto que é da cultura deles, da tradicionalidade do Paraguai, né? Do sul do Brasil ali, né? A Coca-Cola, ao invés de fazer o acordo e pagar os royalties dos índios, sabe o que eles fizeram? Tiraram de linha. Não tem mais Coca-Cola com esteviosídeo. É demais, né? Gente, por que não segue as regras? Tem tudo lei para isso. Desde a Eco 92 tem leis. Os países assinaram acordos de repartição de benefícios. O cara vai ganhar milhões com as plantas, com o produto, divide, passa uma parte para os povos originários, né? Para poder compensá-los, claro, né? Desse conhecimento acumulado aí. Bom, então voltando ao OMS aqui, né? A OMS também, né? 2014, eles fizeram um novo texto que vai vencer agora de 2023, tá? O banco de dados nosso mesmo, eu estou planejando de fechar ele em 2023 para a gente poder ter alguma coisa para apresentar, né? Porque senão não vai ter nada no Brasil, né? Quem está fazendo as coisas é a gente aqui, né? Então eles falam lá que a medicina tradicional é muito importante, né? Que claro que os testes de laboratório são importantes, tal, não sei o quê, mas não tem jeito, não tem como, né? Estudar todas as plantas, quem dera, e com isso, né? Com essa demora toda e com o dinheiro que se gasta, muito caro o estudo de uma planta. Tem a destruição das florestas ainda, então a OMS está muito preocupada com isso. E a Anvisa, nossa, né? Que é onde também são registrados esses produtos todos, a Anvisa considera a tradicionalidade. Né? Ela considera a tradicionalidade como eficácia. Então, né, a partir do momento que a gente tivesse muito bem definido quais as espécies que têm essa tradicionalidade para determinado tipo de doença, né, é possível a empresa fazer aquele produto e conseguir também um registro na Anvisa, que é super importante. Na hora que consegue o registro na Anvisa, pode vender nas farmácias. O médico pode prescrever. Aí é outro papo, né? Sai aqui do nosso, da nossa vida comum e vai lá para o top, junto com os outros medicamentos, né? E isso aí pode patentear, né? Pode ganhar dinheiro, pode ter os royalties para os povos originários, para quem desenvolveu o negócio, né? Então é super importante fazer isso. Então, desde que a OMS começou em 2014 com essa nova linha aí, né? Aí o que os chineses estão fazendo? Gente, botando para quebrar a chinesada, eles não são bobos, né? Construíram um monte de instituto para estudar as plantas, eles estão pegando os pozinhos deles, as formulinhas lá, ó, passando tudo naquele crivo da ciência, sabe? Fazendo um monte de coisa ali, vendo os testes de genotoxicidade, né? Botando para quebrar, né? Então tá cheio de clínica de medicina chinesa hoje. Belo Horizonte agora tem um monte de clínicas, até um tempo atrás tinha só uma. E o pessoal que está nessas clínicas de medicina chinesa estão trazendo as plantas chinesas. Olha que loucura! Nós aqui com um mundo de plantas nossas, né? O pessoal está tratando com planta chinesa, mas os chineses não são bobos, né? A OMS deu orientação, eles estão seguindo. Mesma coisa a medicina Ayurveda, que isso aqui é da revista Science, essa revista científica que eu falei para vocês no início, né? A Ayurveda aqui também, ó, tá vendo? Eles estão protocolando, está padronizando todo os produtos deles, os banhos, aqueles incensos, botando para quebrar, e nós aqui estamos ainda correndo atrás, né? Ó, destruindo tudo e ainda assassinando os índios ainda, né? Nós aqui, dentro desse contexto todo, é uma tragédia, né? Porque a gente é dono da maior biodiversidade do mundo, vegetal, né? Onde tem mais espécies de plantas, né? É enriquecido pela sociodiversidade, claro, né? Tem as plantas que os negros trouxeram, os europeus, né? Mas as plantas dos índios é muito pouco. As nossas plantas nativas mesmo, né? Do país são muito pouco conhecidas, nem usadas, né? A gente não conhece as nossas plantas. Então, aqui, e o que a gente está fazendo aqui? Pegando, né? Trazendo de volta essas informações. Então, o Gabriel Soares de Souza foi um português, né? Que eu falei para vocês agora há pouco, que em 1587 ele já estava falando aqui, ó, da copaíba, cura ferida, e falando também da embaúba, né? São duas plantas nativas. Embaúba é essa planta que todo mundo deve conhecer, né? Que ela tem muitos estudos também, né? Confirmando efeito contra a hipertensão arterial, né? E a copaíba são árvores frondosas. Isso aqui é a copaíba Langsdorff. Então faz um buraco aqui no tronco dela, né?
E aí estuda um bálsamo. Esse bálsamo é usadíssimo pelas empresas cosméticas. Toneladas de bálsamo de copaíba é exportado na Amazônia, né? Mas tudo bruto, né? Isso tudo bruto. Igual minério bruto, soja bruto. Nós estamos agora assim, né? Retrocedeu o Brasil, sei lá quantos anos, né? Porque antes não, a gente tinha uma indústria que ainda processava as coisas ainda. Hoje em dia, a ideia, infelizmente, né, do pessoal que está aí no governo agora é de fazer a gente um grande fazendão, né? Fazendão e mina a céu aberto, né? Eu ouvi essa hoje, foi legal, né? Bom, de onde veio essa minha preocupação e comecei a estudar essa questão da erosão cultural? Foi num trabalho que eu fiz na Estrada Real, né, com o apoio da FAPEMIG. Estrada Real é esse caminho aqui, né, que foi do século XIX, né, do tempo lá do rei ainda, né? Então começou com os bandeirantes aqui, saindo de São Paulo, né, chegando até a região de Ouro Preto. Belo Horizonte não tinha na época, Belo Horizonte tem 100 anos só. Aí os portugueses, para facilitar o escoamento do ouro, né, abriu o caminho novo, que é o caminho velho, que é a Fernão Dias hoje, que liga Belo Horizonte, a região aqui até São Paulo. Aqui é a 040, né, que liga Belo Horizonte aqui, Ouro Preto até o Rio de Janeiro, e depois aqui da região de Ouro Preto até Diamantina. Então, isso aqui é a Estrada Real como caminho, que teve aí um apoio aí um tempo atrás do governo de Minas para poder revitalizar. Então, eu percorri, né, esses caminhos todos aí, visitei todas as cidades, são 200 e tantas cidades, visitei tudo, conheci um monte de gente, né, de raizeiro, tá? E aí, naquela época, já em 2004, já deu para ver que a média de idade eu ia para essa cidade assim, que eu queria conhecer as plantas brasileiras nativas, porque eu pegava aqueles compêndios farmacêuticos antigos, né? Nos inícios da escola de farmácia, falando daquela planta da caroba, da ipecacuanha, aí o que adianta? Eu preciso conhecer essas plantas para poder estudar elas, né? Então, eu fui atrás desse pessoal mais idoso, em todos os municípios, para ver, né, para eles me ensinar onde é que tinha aquela planta. E o resultado foi trágico, porque mesmo o pessoal mais idoso, daquelas cidadezinhas mais remotas, não conhecia as plantas que eu estava buscando, né? Falava assim, quando eu era novo tinha aqui, mas matou tudo. Gente, a região aqui e por que a gente foi trabalhar essa questão da erosão cultural na Estrada Real? Porque é um lugar de tradições. É onde tem procissão, onde tem cidade histórica, onde tem muito pão de queijo. Quer dizer, é um lugar que realmente, a princípio, esse conhecimento era para estar preservado, né? E não está. E a faixa etária muito alta, imagina aqui, né? Aqui, 78% dos caras que conheciam essas plantas, né? Estava nessa faixa etária aqui. Conhecia o seguinte, porque quando eu chegava na cidadezinha, se eu chegasse na cidadezinha e perguntasse assim, quem aqui conhece plantas medicinais? Aí vinha a pastoral, vinha a dona lá que tem a horta com hortelã, capim santo, que não é brasileiro, né? Tá? Então, eu tinha que falar o seguinte, quando eu chegava na cidadezinha, eu tinha que falar, quem aqui conhece de remédio de tradição, remédio do mato, remédio de raiz? Aí eles falavam, tem o seu não sei quanto lá, né, que é raizeiro, tem o benzedor. Então, eu procurei esse pessoal, e mesmo esse pessoal, né, que é referência de conhecimento de planta do mato, não conhecia as plantas que eu conhecia por causa do desmatamento. E outra coisa muito preocupante, gente, que a gente observou aí, é a questão da religião, né, da religião evangélica, que faz campanha, fala que é coisa do demônio, conhecer raiz. Nossa, os caras são um verdadeiro patrimônio vivo de conhecimento tradicional de planta. Vários abandonaram a profissão de raizeiro por causa dessa crença aí, que não tem nada a ver, né? Tá? Bom, então a erosão genética, olha só, o Saint-Hilaire foi um naturalista que passou aqui na Estrada Real em 1824, ele já fala que, olha, diariamente árvores preciosas caem sem utilidade sobre o machado, lavrador e imprevidente. É impossível que no meio de tantos repetidos incêndios não tenha desaparecido uma série de espécies úteis às artes e à medicina, e dentro de alguns anos, o livro que ele escreveu seria um monumento histórico. E né? O Saint-Hilaire é um cara que tinha uma visão, né? O que ele viu em Minas, em 1824, é a Amazônia hoje. Floresta incendiada, tudo sendo destruído. 1824, o cara estava alertando que ia perder um monte de planta útil para as artes e a medicina. Né? E é isso mesmo, né? Isso aqui, por exemplo, essa foto aqui é da época que eu trabalhei na Estrada Real, né? Que a gente Jaboticatubas, tudo desmatado, o último matinho, o cara vai lá e põe fogo ainda, gente. Isso é muita ignorância. Como é que queima as coisas assim? Isso aqui é perto de Juiz de Fora também, né? É uma área que era toda de Mata Atlântica. Olha o tamanho do boi aqui, gente, os boizinhos aqui. Para que desmata aqui em cima? Não tem lógica. Para que desmatou a floresta aqui, gente? E a gente vai hoje no sul do Pará, né, em algumas áreas lá do estado do Amazonas também é assim. Tem floresta amazônica, mas não. É tudo desmatado com erosão. E aí vem nego e ainda põe isso aqui, né?
se preserva a natureza. Aqui em Minas é cheio dessa placa, preserva a natureza. Olha, capim. Imagina um menino de 15 anos, 14 anos vendo isso, ele acha que capim é natureza. É um desserviço uma placa dessa, né? Isso aqui é Mariana, né? As barragens lá, até hoje. Eu nem fui em Brumadinho ainda. Acho que nem vou, né? Mas a Mariana, a tal da barragem lá, que ó, isso aqui são os mares de lama que a mineração deixa, tudo cheio de ácido, né? Foi uma barragem dessas aí que rompeu, né? Isso aqui é Bento Rodrigues, que é o lugar que foi atingido, né? Eu tinha trabalho lá, né? Várias vezes a gente foi. E aqui é Itabirito, gente, olha que a mineração deixa. Entendeu? Aqui em Minas ainda controla um pouco ainda, né? Imagina a Amazônia, a Vale lá. A Vale está arregaçando a região de Carajás. Ó, falar aqui, ninguém é contra o progresso. O Brasil é um país muito rico, não é? Ninguém é contra o progresso, mas o progresso tem que trazer benefícios para todo mundo, e não traz, né? O modelo econômico nosso não traz. É só enriquecer os poucos, né? O pessoal de fora do país não traz. Minas, a região mineradora da Estrada Real, é tudo horrível, gente. Hospital, estrada, não tem. Não tem, é tudo péssimo. Tem pobreza, favela, Belo Horizonte tem favela. Um estado rico igual o nosso, era para estar bombando aí de riqueza, né? Não. Então, não é modelo econômico isso. Tem que mudar esse modelo econômico, entendeu? Porque é só de exploração, né? E de pouco distribuição de renda. Bom, isso aqui é lá o Amazonas, né? Eu ia para Manaus quase todo ano, tem uns trabalhos lá com o pessoal lá, né? Então, aqui, essa coisa clareira aqui é clareira, o verde escuro é a floresta. Aí, cada ano que eu ia era mais aberto. Nossa, então tá difícil. E seguindo a erosão genética, tem a erosão cultural, né? Que aqui o Saint-Hilaire falando também, ó. Que aqui, tá vendo? Se existisse no Brasil o maior número de homens instruídos, o governo desse país faria obra de grande utilidade, nomeando em cada província uma comissão que se encarregasse de submeter a exame minucioso todas as plantas que utilizam os colonos para aliviar seus males. Por esse meio, né, pode-se chegar uma matéria médica brasileira, igual tem a chinesa, né, que elucidaria os colonos a respeito de medicamentos ineficazes e perigosos, e, ao mesmo tempo, né, todo mundo ia conhecer as plantas benéficas. E ele termina assim: trabalho de tal envergadura não se poderá fazer, sem dúvida, senão daqui a longos anos. Nossa Senhora, pobre Saint-Hilaire. Porque homens instruídos nós temos muitos homens instruídos, né, gente? Tem universidade, tem pesquisador, temos nós todos, estamos aqui, escola, né? O que falta aqui é a política que falta, né, que a gente não conseguiu ainda, né, fazer esses trabalhos aqui de avaliar cada planta para ver qual que é ineficaz e perigoso e quais são as plantas benéficas, né? Fazer essa matéria médica brasileira, a gente não fez isso ainda. É por causa da questão política. Então, a gente tem que mudar isso, o modelo econômico, né? Tá? Bom, ipecacuanha, você processa a substância aqui lá no começo da emética, né? Quando o menino intoxica. Então, isso aqui é na região, esse aqui é o rio Chipotó, que fica na cidade chamada Cipotânia, perto de Rio Espera, terra do meu pai, né? Então, esse aqui, ó, uma imagem do Bom Márcio, 1817, também ele passou lá, 1820, sei lá. Estavam os índios lá, tinha as plantas aqui. A ipecacuanha é essa planta aqui, que entrou em extinção, né? Hoje em dia, essa substância é tirada de cultivos na Ásia. Quer dizer, perdemos a planta e a indústria está ganhando, os asiáticos estão ganhando dinheiro. Isso aqui é rapidinho, é só para mostrar para vocês que eu, né, nessa história de buscar as plantas brasileiras, pô, o pessoal da roça não conhece as plantas da Estrada Real. Então, fomos nos mercados, né, nos mercados populares. Eu visitei todos os mercados populares de todas as capitais brasileiras, exceto Rio Branco, no Acre, e Macapá, que eu não conheço esses dois estados. O resto eu conheço tudo. E chegava para o raizeiro lá, né, o pessoal dos mercados, e levei uma lista de plantas nativas brasileiras. Copaíba até que tem, né? Caroba, ipecacuanha, tem uma série delas, salsa-parrilha. Aí levei e perguntei para ele: se eu tenho aqui cipocravo, sambaibinha. Aí o cara me vendia, né? Gastei uma nota, né? Levei para o laboratório, fomos analisar, e não eram as plantas, gente, não eram as plantas. Quer dizer, nem nos mercados populares o pessoal está conhecendo as plantas, porque, né, o pessoal mais antigo morreu, aí tem a questão da moda, igual o chá verde, né, que é moda, não sei das quantas. Uma bagunça, né? Então, não é referência também os mercados populares. Isso aqui, ó, é um estudo que a gente fez com esse menino aqui, o Rafael, que foi o meu... eu fui co-orientador do doutorado dele, porque é o seguinte: a gente vai para o mercado, por exemplo, e vamos supor que a gente fazer uma análise de qualidade, a gente pega, compra aquelas madeiras, aqueles pau, as raízes, né, leva para o laboratório, é muito difícil identificar. Então, nós resolvemos fazer o DNA. DNA não tem jeito. E aí nós coletamos 36 amostras de planta chamada quina.
falsa quina, porque quina que tem quinina não tem no Brasil, a do Peru, né? Mas aqui tem as falsas quinas, né? Tem duas falsas quinas mineiras, a cinchona ferrugina e a Strychnos pseudoquina, que são plantas antigas, era usado como medicamento antigamente, né? E aí o Rafael fez o DNA, e das 36 plantas, olha aqui, só 6 que foram realmente identificadas como a Strychnos pseudoquina, o resto, nenhuma era. E incrível, aqui pra vocês terem ideia, aqui, ó, essa boldiche aqui, sabe o que é? Sucupira. Meu Deus, a pobre da sucupira, que não tem nada a ver com quina. O cara vai lá, arranca a casca da árvore. Na hora que tira a casca, a planta pode morrer, né? Quer dizer, além de ter um problema de saúde pública aqui, de estar vendendo coisa que não deve, no lugar de outra, né? Ainda tem o problema da ecologia, né? Que é a perda das plantas, que não tem nada a ver com a história. A qualidade das coisas como é ruim, gente. Né? Porque a gente não conhece as nossas plantas. Então, caminhando para o final agora, né? Diante de todo esse contexto aí, né, a gente começou uma linha de trabalho muito legal aí, que visou recuperar essas informações, né, dos materiais históricos, né, dos livros, porque, por exemplo, a China, a Índia, eles têm lá os compêndios deles, das plantas, que tem 5 mil anos. Aqui não. Aqui tem um monte de documento, um monte de escritos disperso. Então, eu comecei a visitar os museus de história natural da Europa, da França, da Inglaterra, tá, né? Foi um projeto grandão aí. Já antes do projeto do Reflora, a gente já participava, fazia isso, né? Busquei esses documentos que têm as informações primárias. E informação primária? Informação coletada na época que tinha as plantas, que tinha os índios ainda. Então, tudo que foi escrito e registrado de 1950 para trás, quando os portugueses chegaram, a gente está pegando, trabalhando com eles, fazendo banco de dados, né? Para nós conhecermos nossas plantas, né? Tá? Então, o objetivo, o que é aqui? Ó, proteger a cultura ameríndia, claro, né? Valorar a biodiversidade, valorar é por valor econômico, não é valorizar, não. Valorizar é achar bonito, não sei o que. Valorar é por valor econômico, tá? Porque, infelizmente, é assim, né? Enquanto não puder colocar valor econômico, as plantas vão virar carvão, porque o carvão vale 50 centavos e a planta eles acham que não vale nada. Reduzir a erosão cultural, direcionar as pesquisas farmacológicas. Muitas vezes, também, os pesquisadores pegam uma planta para testar em determinado fim, que não tem nada a ver com a tradicionalidade da planta. Então, a gente está querendo direcionar isso, né? Direcionar também as políticas públicas, né? Que ajudar aí nas questões todas de Anvisa, né? De Ministério da Saúde, e inspirar também os jovens cientistas, que não adianta nada. Vamos supor que hoje marque desmatamento zero, não vamos mais cortar nenhuma árvore. Nós temos que ter cientista para poder também desenvolver, né? As formulinhas, ver como é que o princípio ativo, qual é a melhor forma de uso, né? Tá bom? Bom, então, né, continuando aqui, só para caminhar para o final aqui, a gente começou a trabalhar num monte de coisa. Esse aqui é um trabalho que eu adoro ele aqui, tá vendo? Que foi feito junto com o pessoal do Kew Gardens, lá de Londres, né, que é o Jardim Botânico da Rainha, lá da Rainha da Inglaterra, né? Então, esse aqui é um manuscrito de um cara chamado Gardner, esse Gardner aqui, ó, que percorreu o Brasil no século XIX. Ele entrou lá pelo Ceará, passou pelo Piauí, chegou aqui em Minas Gerais, veio assim, descendo o Brasil, passou pelo Cerrado, né? E bonitinho aqui em Mangaba. Então, a gente trabalhou, né, com o manuscrito dele. Esses manuscritos são emocionantes trabalhar com eles, né? Então, aqui, esse paper aqui é muito legal, porque todos aqui são ingleses, eu não, né? E eu que fui a chefa do paper, né, do artigo. Então, quer dizer, o cara é inglês, mas as plantas são brasileiras, né? Então, é uma colaboração bacana. Isso aqui é a tese da Letícia, que a Letícia é a técnica da área de fitoterapia do Ministério da Saúde, concursada, né? Igual o Miranda lá, ela também é concursada. A Letícia fez a doutorado dela com a gente, que a gente fez isso, gente, a linha do tempo, do Barbatimão e da Copaíba, para ver a tradicionalidade. Foi muito legal, né? A gente pegou a bibliografia, que é desde 1576, ó, né? Colocamos pesos nos livros, porque, né, gente, um médico do século XIX, que viu ali a planta sendo usada, é diferente de um livro vendido na banca de revista em 2020, né? É muito diferente, né? Tá? Então, a gente colocou pesos, né? Os livros mais confiáveis, assim, né? A gente deu o peso 10, depois tem o peso 2, o peso 0,4, né? Fizemos uma linha do tempo aqui para as duas plantas, né? Então, a gente vê aqui que são poucas as produções até 1950. O que interessa para a gente é isso aqui para trás, né? Porque em 1950 a indústria farmacêutica veio para cá, teve um intenso progresso desordenado. É a época do Juscelino, né? Desmatou a floresta atlântica, virou toda carvão, sabe? Então, assim, foi uma tragédia, foi um progresso, assim, que não merecia, né? Que tinha que ter... Hoje não, hoje tem a sustentabilidade, né? O que se quer é um progresso com sustentabilidade. E aqui os livros, né? Até 2011, tá? E aí, aqui esse negócio fica meio difícil de ver, mas é o Barbatimão, só para vocês verem aqui, ó, quando a bolinha é marrom, é porque é o uso
de um livro dessa. Então, você vê aqui, ó, tá vendo? A destringente aqui, tá vendo? Marrom, né? Até 1950. 1950 para cá, some aqui as bolinhas marrom. Começam os livros meio assim, né? E aí ele olha quanta coisa, começa a surgir outros usos tradicionais que não tem nada a ver com os usos antigos, né? A copaíba mesmo, olha aqui, tá vendo? A copaíba aqui é feridas, olha o tanto de referência que tem para ferida. A copaíba é para ferida. Tá bom demais nós temos uma planta com tradicionalidade para ferida. Aí quando chega na bibliografia de 1950 para cá, olha quanto uso, não é nem tradicional, né? É o uso que o pessoal inventou, né? Por exemplo, hérnia. Como é que trata a hérnia com copaíba, gente? O povo inventa as coisas. Então, é complicado, né? Então, a bibliografia de 1950 para trás é o que a gente trabalha com ela, né? Então, um exemplo é o Chernobyl, esse livro aqui, né? Antigão, também de um médico, morou no Rio de Janeiro. Os antigos aqui no Brasil, todos tinham Chernobyl aqui. Isso aqui eu ganhei do professor Carline, né? Falecido professor querido nosso lá de São Paulo, que foi do vô dele, do pai dele, ele mandou para mim, né? E o Chernobyl, que tem esse trabalho aqui, também com a Letícia e com a Juliana, né, Juliana? A gente fez a revisão toda do Chernobyl, muito legal. E ele fala que de 238 aqui, ó, plantas nativas. Cara médico, hein? Ai, mas a medicina era atrasada nada, era a medicina que tinha na época. Claro que hoje os métodos são muito mais sofisticados, mas o cara, ele era médico, o cara tinha um critério para poder fazer as coisas, né? Tá? 238 espécies nativas que ele considerou importante. Olha aqui o tanto de planta, sabe? Purga do campo, língua de tucano, sabe? E cadê essas plantas? A gente nem conhece. Pergunta para alguém hoje, quantas plantas nativas do Brasil você conhece? Se a pessoa falar 10, tem que soltar foguete, porque ninguém conhece as nossas plantas, né? Bom, além dessa revisão bibliográfica, trabalho de campo, né? Então, eu visitei, né, dentro de um projeto Reflora, que eu fiz parte, eu visitei todos os caminhos do Saint-Hilaire, né? O Saint-Hilaire foi aquele naturalista francês, ele percorreu Goiás, aqui em Minas, visitamos todos os caminhos dele, buscando as plantas que ele falou na época, né? Tá? Então, quando eu chego no lugar e vejo a planta, eu fico numa felicidade igual doida. Juliana que identifica para mim, né, Juliana? Então, aparatudo, que linda. E agora eu estou fechando um trabalho aqui em Januário, aqui nessa região aqui, ó, Bonito de Minas, né? Que é um trabalho super bacana também da FAPEMIG, que a gente identificou várias plantas aqui, o Bom Março passou aqui, né? Então é uma coisa muito rica. E é a última área de Cerrado de Minas, né? Intacta. E o agronegócio detonando aqui, doido para chegar. Né? Então, a gente vai fazendo o quê? Confrontando, né? Que aparato tudo lindo, essa planta é linda, do Cerrado, né? E o Saint-Hilaire já fala aqui, ó, a raiz de paratudo é geralmente louvada demais para que não tenha, em certo caso, os produzidos efeitos. E aí ele fala que um médico instruído tem que fazer essa experiência, para ver se a planta, para que ela serve realmente. O Saint-Hilaire, ele defendeu duas coisas que são que a gente está fazendo hoje. Defendendo que as plantas sejam estudadas, que a OMS está mandando fazer isso, né? Estudadas, inclusive avaliada a tradicionalidade delas, e também os desmatamentos, né? Ele ficava horrorizado com o tratamento que os mineiros estavam dando para as plantas, e hoje em dia os brasileiros fazendo na Amazônia, né? No Cerrado e outros biomas, né? Gente, falando de Cerrado, Mato Grosso, hein? Mato Grosso do Sul, meu Deus, quando a gente vai para Campo Grande de avião, dá vontade de chorar, porque o nome de Mato Grosso foi dado para aquele estado, porque o mato era um cerrado grosso de árvores, não tem nada mais. Você voa ali, né, de São Paulo até Campo Grande, tudo detonado, que é isso? Não é? E o Brasil pobre, com favela, com todo mundo sem saúde, sem educação, nem nada, que é isso? Está errado esse modelo, né? Então, a gente tem que mudar, né? Felizmente, né, tem um pessoal, os irmãos Nobre, né, o Carlos Nobre, o pessoal aí do Clima, né, o Antônio Nobre, é um pessoal muito bacana esses caras aí, eu sigo eles nas redes sociais, né, e eles estão aí com a linha, né, da Amazônia 4.0, que é justamente buscar a conservação da floresta por meio da sustentabilidade, né. Tem a Greta Thunberg, o mundo todo está vindo para esse lado, né. Aqui nós ainda estamos insistindo nesse modelo aí, né, mas vai mudar, não tem saída, tem que mudar. Pimenta de macaco, o Saint-Hilaire também falou dela aqui, ó, né, que é uma planta maravilhosa. Pimenta de macaco é maravilhosa, ela substitui a pimenta do reino, né? Então a gente está doido aí para colocar ela no meio desses chefes gourmet aí, Bela Gil, esse povo, para eles poderem divulgar para a gente, é uma planta maravilhosa, tem lá no Cerrado, lá no norte, lá em Bonito de Minas, ia dar uma renda boa para eles, e o Saint-Hilaire já fala dela, ó, né? Se fosse mais conhecida, esses frutos seriam certamente procurados como especiaria, poderia dar um novo ramo no comércio. 200 anos atrás o cara falou isso, agora que nós estamos conseguindo fazer alguma coisa, né?
né? Mas, infelizmente, os brasileiros se acostumaram a desdenhar de todas as vantagens que a natureza lhes prodigou, e na destruição das florestas, que progride tão rapidamente, a árvore que acabo de analisar não está sendo poupada, né? Quer dizer, desesperante total, né? Bom, o que a gente está fazendo então, gente? Além, né, de recuperar as informações, ir para o campo buscar plantas para tirar foto, guardar a amostra dela, né? Lá no Museu de História Natural da UFMG tem um banco de amostras, né? A gente faz coisas para o pessoal conhecer, então a gente faz muitos cartazes, já fizemos quebra-cabeça, que é uma época aí, 200 peças, lindo, né? Estou querendo fazer de novo. O Santilé, eu trabalhei muitos anos com ele, agora estou trabalhando com o Frei Veloso aqui em Tiradentes, né? Esse aqui, ó, o Frei Veloso é esse, então ele tem esse livro aqui de 1790, né? Antes do Santilé, antes do rei vir para cá, o Veloso já estava trabalhando com as plantas aqui. Então, ele tem esse livro aqui, que a gente está trabalhando com ele, a Juliana faz parte do projeto, né? Ele falando aqui, ó, nome popular capeba ou periparoba, tá vendo? Bacana, né? Aí tem o padre Lauro do Carás, que ajudou a traduzir essas coisas. Ele falando aqui também do chá, ó, né? Muito legal o Frei Veloso. E estamos trabalhando, fazendo igual a gente fez com o Santilé, né? Que a capeba, ele fala que já é aperitiva, né? Aqui, ó, é aperitiva. A capeba é uma punk, né? O pessoal fala de punk. Hoje, essas plantas alimentícias não convencionais, era uma delícia mesmo. Fizeram um livro para mim refogada, uma delícia. E o Veloso, em 1790, está falando já que ela era aperitiva, que ela aumenta o apetite, né? Aqui, ó, quebra-pedra, erva pombinho, o mesmo nome de hoje, né? Aqui é o barbatimão, essa aqui, que é o gervão, ele está falando que a matéria médica não aproveita a planta, apesar do pessoal da roça, né, usar. A gente está trabalhando aí com o Frei Veloso, fazendo um monte de coisa legal, e aproveito para convidar todo mundo a vir aqui depois conhecer, né, os trabalhos da gente, as trilhas, né, que a gente está fazendo aí para reconhecimento dessas plantas, tá bom? Ah, e na questão do Frei Veloso, que eu só quero lembrar também, que ele, por ser brasileiro, né, ele nasceu aqui em Tiradentes, ele era primo do Tiradentes, da Inconfidência Mineira. Ele nasceu aqui em Tiradentes, com 20 anos ele foi para o Rio para ser religioso, depois foi para São Paulo, deu aula para os índios, então ele tinha um conhecimento enorme. Os biógrafos dele falam que ele adorava, sempre gostou de plantas, então ele andava com esses matos aqui, tudo em Tiradentes. E o livro dele, o rei encomendou um livro chamado, para ele fazer um levantamento da região de Paraty, ali da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Mas muito legal estudar o livro dele, porque a gente vê que ele incluiu ali um monte de plantas que não são da Mata Atlântica, por exemplo, barbatimão é do Cerrado, né? E tem lá no livro dele, né? Outra coisa legal do Veloso também é que ele coloca os nomes das plantas. Ele fala o nome indígena tal, nome lusitano, português tal, nome brasileiro tal. Então é uma forma de a gente recuperar esses nomes indígenas, né? Porque quando, espera-se, né? Quando rolar mesmo essa questão aí da repartição dos benefícios, como é que vai saber de qual etnia indígena aquele conhecimento veio? Pelo nome, né, indígena ali da planta, né? É possível fazer isso. Então, muito legal. Então, o Veloso, uma coisa que eu gosto de contar também é do Ora Pro Nobis, né? Planta famosa, o Sadismo, tem festival, a Ora Pro Nobis é toda bombada. Aí ele fala que quem começou a usar o Ora Pro Nobis foram os negros, os africanos, os escravos da época, né? Porque os portugueses usavam o hibisco. E o hibisco é uma planta importada, o português que usava, né? Então, até onde eu sei da questão histórica, foram os escravos que descobriram o Ora Pro Nobis, começaram a usar pela primeira vez, né? Para engrossar a comida, né? Então, tem toda aí uma questão também de valorizar a cultura afro, né? Bom, para fechar, então, agora, vou mostrar para vocês aqui a página nossa do CEPLANT, é ceplant.org.br. Tem aqui duas coisas importantes, além dos livros, tem vídeos, viu, gente? Depois vocês entram aí e tem um monte de coisa legal aí, tá? Então, aqui, aí tem duas coisas que eu vou mostrar para vocês, que é o banco de amostras e o banco de dados, tá? E o banco de amostras, como é que é? São as drogas vegetais, né? Que eu sempre quis fazer esse banco de amostras, mas eu só estou conseguindo fazer depois que eu aposentei, né? Então, a gente dividiu em plantas nativas, exóticas, importantes, para o pessoal saber o que é planta brasileira e o que não é, né? Então, aqui, essa aqui são as plantas exóticas, aqui, ó, falso boldo, os boldos estão todos aqui com freio, né? E na hora que clica lá, o que tem? Tem a imagem da planta viva, que no caso o hibisco, e da droga vegetal. A droga vegetal é a planta seca, da forma que ela deve estar no comércio. Então, o que a gente fez? A gente coletou as plantas, desidratou com todo cuidado, dentro das técnicas farmacêuticas todas, e tirou foto e colocou aqui. Então, quando alguém for comprar alguma coisa, gente, vê antes, né, qual é o aspecto dessa droga vegetal aí, dessa planta seca, para poder comprar direito. E a outra coisa que a gente está fazendo é o banco de dados, DataPlant, né, que eu falei para vocês, então é um banco enorme. A gente está trabalhando agora, acho que nesse mês ainda, ele vai ser vinculado ao Flora do Brasil, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é onde está toda a biodiversidade
do Brasil, né? Vai ficar um negócio super bacana. Juliana, que me ajuda nisso aqui. Então, é um banco de uso tradicional, tirado dos documentos, corta e cola, tira e põe nos documentos, né? Não estou inventando nada, não. Então, o que tem aqui? Por exemplo, a carqueja, né? Quando você põe a carqueja, pode pôr o nome popular ou o nome científico. Então, apareceu 2 tipos de carqueja aqui, mas a carqueja comum é essa aqui, né? A trimmer aqui, ó. Tá até desatualizado isso aqui. Na hora que abre, tem o quê? Aqui, ó, tem os textos. Saint-Hilaire, no livro dele, Viagem na Província, são os textos, a gente corta e cola, tá? Né? E vai embora. Aqui, ó. Aí tem imagem das plantas, umas poucas plantas. Aqui é o caderno do Saint-Hilaire, ele falando da carqueja, que a planta é amarga. Então, a gente vai colocando as informações aí. Tem informações de 3.400 plantas. Aqui, ó, malva do campo também, né? Rosa do campo. Apareceram 3, né? Mas essa aqui que eu tô querendo saber dela. Então, vem aqui, ó, né? Aí tá lá, o Gardner, o Burmeister, tá? Aí tem as imagens das plantas. Linda demais essa planta aqui, né? E essa planta aqui é legal porque o Saint-Hilaire falou dela e ele fala que ela é em Paracatu, indo lá para Brasília. E quando a gente chegou lá em Paracatu, tinha um monte dela lá no mato. Eu fiquei feliz da vida, né? Tirei foto. Nossa, e ele fala que ela é útil para tratar dores de chutes, né? Quer dizer, anti-inflamatório, tópico, né? Tipo uma arnica, né? E ninguém estudou essa planta ainda, além de ser linda, né, gente? As nossas plantas são lindas, lindas e lindas. Bom, e aí tem duas coisas muito legais também aqui no Dataplant, que é o seguinte, é o uso tradicional e o local de observação. Olha, para poder incluir os usos tradicionais aqui, eu tive que ir lá pedir autorização para o Ministério do Meio Ambiente. Antes do Salles, claro. O Salles, por ele quer que destrua tudo, que morra as plantas, acaba tudo, né? Eu fui lá no Ministério do Meio Ambiente, pedi autorização para o pessoal, e eles deram autorização, né? Então, quando vocês entrarem no banco, vocês vão ver que lá embaixo tem uma barra falando da lei, que tem leis que protegem o conhecimento tradicional das plantas brasileiras, né? Então, por exemplo, se alguém fazer algum produto com informação tirada do Dataplant, ele tem que repartir os benefícios com o povo que fala disso, né? Que descobriu esse uso aí, né? Que começou a usar, tá certo? Então, o tradicional. Então, quando vocês entram aqui, ó, tem mais de 150 usos, gente. Não é só uso medicinal, não, viu? Tem fazer chapéu, bengala, tem muita coisa ecológica, por exemplo, mirmecófila, que atrai formiga. Então, em termos ecológicos, isso é importante. Alimentos para cavalo, tem de tudo que vocês imaginarem, são 150. Tinturaria, né? No começo, eu só pegava plantas medicinais, porque eu sou da área de farmácia, mas depois era tanta coisa legal que aparecia ali, que eu fiquei assim, nossa, tem que pegar tudo, né? Tá? E o outro é o local de observação, é onde os caras, né, de 1950 para trás, onde é que eles viram aquelas plantas, né? Então, tem cidade, tem o rio, ó, né? Então, é muito legal. Isso aqui é um trabalho que não, seria ótimo se alguém, na hora que a gente terminar esse banco, ou avançar bastante nele, alguém da área de fitogeografia podia pegar esses locais aí, fazer um mapão, né? Um mapão do Brasil, assim, mostrando onde é que tinha a planta, né? E o que aconteceu com esse lugar hoje. Aqui em Minas está tudo detonado, né? Porque, por exemplo, Itabira e Saint-Hilaire falavam de plantas maravilhosas ali, jabuticaba branca. Você vai lá, tem um buraco da Vale, né? Não tem mais nada lá, né? Entendeu? Então, é triste, mas a gente tem ainda tempo de recuperar, né? Tá? Escola, trabalhamos muito com as escolas também, com os meninos, né? Escola é um negócio interessante, a gente desenvolveu um laboratório, porque não adianta, o menino não vai sentar com o vô dele, vai saber de raiz, né, gente? Mas na hora que você fala que a planta é aquela do laboratório que vai dar espuma, que dá a tinta, fica colorido azul, né, no laboratório, o menino já gosta. Então, isso aí foi uma forma, né, que a gente encontrou de atrair os estudantes para a área das plantas, né. E para vocês terem ideia, aqui foi em Tiradentes, que é uma escola pequenininha, hein. A professora me chamou, montei o laboratóriozinho lá, vou mostrar para vocês a caixinha depois, né. E os meninos tudo conheciam os vidros de laboratório, que Lemar, eles nunca tinham pegado, mas eles conheciam. Então, foi uma festa, foi tão legal que depois sentou todo mundo comigo, que bacana. Então, esses meninos aí vão despertando, né, para a importância da ciência, né, para a gente poder valorar as nossas plantas. E aqui, para fechar, eu queria fazer propaganda aqui dessa revista Flora, que é da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, é uma revista de divulgação científica muito legal, tá? Tem um artigo nosso aí falando do trabalho lá no Bonito de Minas, né? E fecho por aqui, tá? E agradecendo a todo mundo, então tem que voltar aqui agora, né? Fecha aqui assim. Sai fora, né? Se quiser, você pode parar de compartilhar. Só isso. Eu não sei mais como é que é assim. Vou sair fora aqui, né? Tô eu aí de novo. Nossa, quanto tempo que eu falei. Graça, vê se você consegue parar de compartilhar, que aí fica mais tranquilo. Parar a apresentação.
É isso. Aí deu certo. Não, o povo continuou aí ainda ou o povo foi embora? Continua, tem pessoas aqui. Ô, Graça, tem algumas perguntas. O Walter escreveu no chat, não sei se ele está por aí ainda, Walter, se você quer falar. E tem uma inscrita, que é a Ana Paula. E tem outros comentários aí. Não sei se o Walter... eu falo demais, né? Eu falo demais, né? Só uma coisa aqui. Lembra do chá verde? Só para complementar. Lembra do chá verde? Que tem só os chineses que sabem fazer aquela coisinha marronzinha, né? Os caras estão plantando e não faz. O Guaraná é a mesma coisa. Olha que o Guaraná, a gente usa pozinho marrom, né? Só que esse pozinho marrom aqui, a gente já fez várias análises lá quando eu tive o laboratório lá, aqui está cheio de terra. O pessoal está pondo terra aqui. Né? Professora, como é que eu vou usar Guaraná? Então, eu recomendo aqui a sementinha tostada, né? Bate no liquidificador a sementinha, aí você peneira, né? Você vai ter o seu pozinho. Mas como é que eu uso o certo do Guaraná? Lá na Amazônia, né? É o bastão. Isso aqui é um extrato seco. Imagina, nós também não conhecemos a nossa tradicionalidade, não. Os caras fazem isso aqui não... Isso aqui é a química da planta. E depois aqui, pega uma língua de pirarucu, né? Que é um ralador, põe na água puríssima. A gente também não conhece a nossa tradicionalidade. É igual o chá verde. Fazemos aqui de outra forma. Mas é muito grande, né? Eu fui lá em Maués, fui lá na Terra do Guaraná, fui lá, peguei o barco lá em Manaus, nossa, que maravilha. Vocês não sabem o que é isso. Não sei se alguém já fez essas viagens de barco lá naqueles rios, mas é maravilhoso. Passa a noite no barco Leila, sai 5 horas da tarde de Manaus, chega às 7 da manhã lá na cidade, os botos recebendo a gente. Que coisa linda. Aquela lua, sabe? Não, é um negócio doido. Fenomenal. É um negócio de passar a noite no bar. Em Graça, antes da gente começar o debate aí, a conversa, não sei se a Juliana, ela foi mencionada várias vezes, se ela quer dar um alô aí pra gente. Ainda, Juliana? Tô aqui ainda. Não, só para mandar um abraço do povo aí de Minas e de Sete Lagoas, né? Eu vi até que tem uns alunos, reconheci alguns nomes de alunos que foram meus, então eu fico muito feliz de encontrar esse pessoal de novo. Ô, Juliana, muita saudade de você. Ela tá com saudade nossa mesmo, vai voltar, Leila. Saudade de você, você está fazendo falta. Você também está fazendo falta, viu? Então, quem sabe uma hora a Juliana participa com a gente aí no Conversando Agroecologia, né? Falando da experiência dela na expedição de ser botânica e, né, da identificação importantíssima das plantas. Sim, é um prazer. Tem um comentário aqui, mas o que é? Você fez uma seleção e como é que é? Eu estou aqui. Então, Ana Paula, você está inscrita? Você quer falar? Depois nós vamos pela inscrição, depois eu vou lendo no chat também as perguntas. Não sei se Ana Paula quer falar? Ana Paula é estudante? É uma estudiosa das plantas medicinais. Trabalha com... Muito bem. Estudante de Sete Lagoas. Muito bem. Cadê ela? Deixa eu ver, então, aqui, enquanto ela se prepara, vamos ver aqui. O Walter, ele perguntou se algumas suculentas estão usadas no jardim são medicinais? Suculenta. Juliana deve saber mais do que eu sou ruim desse negócio de suculenta. Tem talvez. Portulaca, né? A portulaca pilosa é medicinal, né? Acho que sim. Pelo menos... Suculenta. Qual é o nome popular da portulaca? Depois eu falo muito... Beldroega, né? A Beldroega. A Beldroega, né? Parece que a semente dela tem uma ação vermífuga, já ouvi falar, não tenho certeza. Não sei. Outra coisa que o Walter pergunta é sobre a história do cabelo de milho, se é medicinal ou não. Ele tem muito sal, né? Então ele tem efeito diurético, sim. Tem muito sal. Mas isso funciona. E também não vai fazer mal nenhum, né? É bom, sim, é diurético. Então, porque o rim funciona dentro de um equilíbrio eletrolítico lá, né? Entendeu? Então, inclusive, essas plantas todas aí, o cana de macaco, a cavalinha, elas agem também da mesma forma, mas elas têm oxalato, a cavalinha, a cana de macaco. E o oxalato, pelo contrário, ela pode acumular no rim e causar cálculo, né? O cabelo de milho, não. O cabelo de milho não tem esse problema, tá?
O Ianto também tá inscrito. Você quer falar? Porque tem um comentário aqui no chat, Ianto. Ianto, acho que é o Paulo, não é esse, Paulo? Isso, exatamente. Paulo? Está sem o microfone, Paulo. Nome diferente, Ianto Johnny. Não, tá me ouvindo? Está sem microfone, sem... Pois é. Então, é o meu microfone. Então, porque ele colocou aqui que ele trata com fitoterapia chinesa, e pela medicina tradicional chinesa, o mesmo fitoterápico pode ser ótimo para um tipo de paciente e péssimo para outros. Ou seja, nem todo fitoterápico é indicado para todas as pessoas, como fica. Como que você acha com essa questão da medicina da vovó, que ele falou? Entendeu? Medicina chinesa, eu não sei nada sobre isso, não, mas o que tem? O resto não entendi. Eu tô não, essa questão que serve para uma pessoa e outra não. Desculpa, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Bom, parece que sim. Tá. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua apresentação. Eu já te conhecia de outros carnavais, inclusive aqui, ó. Nossa, tem esse livro, você acabou. Não tem mais dele, não. Não tá dando foco aqui, né? Mas enfim. Graça, eu sou membro do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, então esse livro chegou até a mim por conta de uma integrante do nosso movimento. Eu teria muitas coisas para falar aqui, mas eu vou falar muito, muito rápido. A minha primeira dúvida é em relação a isso, porque pela medicina tradicional chinesa, né, não existe um medicamento bom para todo mundo, depende do paciente. Assim como é a própria homeopatia. Né? Então, pode ser bom para um, mas não vai ser indicado para o outro. Né? Então, quando eu ouço assim, por exemplo, uma determinada planta é bom para isso, mas pode não ser para todas as pessoas. Então, era essa consideração que eu gostaria de trazer aqui um pouco para você, para compartilhar, quer dizer, para ver como é que você pensa sobre isso. A segunda coisa foi uma ideia que eu tive durante a sua apresentação aqui, por acaso, nessa sua linha, né, e a gente vê que você é muito enfática na questão da proteção e da difusão e do seu inconformismo de tudo isso que nós estamos perdendo, assim como eu, ambientalista, também vejo, né, todas essas perdas. E durante a sua apresentação aqui, me aconteceu, tive uma ideia, o meu primo está hoje, se eu não me engano, no MasterChef. E aí me ocorreu o seguinte, não seria talvez uma forma de divulgar a nossa farmacopeia brasileira, aproveitando um viés, né, da cozinha gourmet, né? E aí eu perguntaria para você, teria alguma planta que você diria assim, que tem um potencial, como por exemplo a Oroponobis, né, que não é exatamente uma planta muito conhecida, fora de Minas. Eu sou carioca, ele também é carioca, e no Rio não se come, eu nunca ouvi falar em Oroponobis, eu só vim conhecer quando vim para Belo Horizonte. Né? Então me ocorreu se não seria talvez uma ideia interessante sugerir para ele pegar uma planta qualquer que você pudesse sugerir que fosse utilizado, por exemplo, num prato um prato não convencional, em que ele poderia usar isso como um alerta, né, a importância para nós brasileiros estudarmos mais sobre as nossas plantas. Essa, então, foi uma ideia louca que me apareceu aqui. A pimenta de macaco cabe direitinho, o Saint-Hilaire falou. Está lá no texto. Eu anotei aqui, eu falei, eu vou anotar porque eu vou sugerir isso para ele, mas eu queria perguntar isso para ela também. Então, você endossa que pimenta de macaco seria um ingrediente meio chamariz e que pudesse ser levantar a bandeira. Tá ótimo. E aí, uma outra questão, que eu vou falar bem rápido também, que eu não quero monopolizar a fala, que é um desabafo. Eu sou acadêmico também, né? E eu acho que nós temos na academia um conflito de interesses muito grande, né, Graça? Então, assim, eu já vi uma botânica, eu vou te citar o nome dela aqui, porque eu tenho a obrigação, ela chama Ana Maria Giulietti, onde ela usou o conhecimento dela para referendar a Vale para destruir campos rupestres na Amazônia. Eu sei. No Carajás. Né? E ela teve ainda por cima a pachorra no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Belo Horizonte, né? Dizer que ela é patrocinada pela Vale e que, usando apenas como parâmetro florístico, ela alegou que e foi usado isso como argumento para a Vale poder destruir
cangas rupestres em Carajás, porque ela defendeu, né, que as plantas que estavam ali naquela região a ser destruída, essas plantas eram encontradas também em outros lugares. Como se as cangas pudessem ter o seu valor valorado, né, apenas pelo seu potencial florístico. Então, nós temos, infelizmente, que combater Salles, Bolsonaro, né, o descredenciamento da ciência, mas também temos que combater os maus pesquisadores. Né? E essa Ana Maria Juliette ainda ganhou um prêmio, se eu não me engano, pelo Royal qualquer coisa da Inglaterra, como uma grande cientista da botânica. Né? Então, assim, nós estamos com fogo amigo, com fogo inimigo, né? E o fogo, né, para botar fogo mesmo, né? E ainda por cima todas as mineradoras. Então, eu acho que nós temos aqui um desafio gigantesco, né? Você colocou muito bem, eu acho que nós estamos no século XVII, eu acho que estamos um pouquinho, talvez até um pouco antes do que isso, com toda a perfídia do século XXI, que é o mais grave. Né? Enfim, então eram essas as minhas considerações, eu agradeço muito, e foi um prazer enorme te ver aqui, ou te rever. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, você também estava comentando que na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, havia um jardim onde tinha plantas, né, com uso, né, na fitoterapia, e que por pressão das empresas de medicação, né, enfim, né, elas obrigaram a faculdade a destruir esse jardim fitoterápico. Tá lá, o jardim está lá, chama Frei Veloso, inclusive, na medicina. Pois é. A horta maior é a nossa, do Museu de História Natural, né? Ali que eu coordenava, né? E agora eu moro em Tiradentes, né? Isso. E a última pergunta é a seguinte, como é que eu entro? Nossa, eu já falei tanto, já fiz tanta palestra, não tá... Graça, como é que a gente entra em contato com você, por favor? E a Juliette realmente é uma pena, viu? Porque, sei lá. Mas, Graça, como é que a gente entra em contato com você? Qual é o seu ponto? Meu e-mail é MG Lins Brandão, né? M de Maria, G de Graça, Lins Brandal, sentiu, né? gmail.com. Tá, ótimo. Muito, muito obrigado. Vocês todos que estão aqui, depois vocês vêm me visitar em Tiradentes, ano que vem, se Deus quiser, o Caiapiá vai estar detonando. Porque tudo isso que eu faço de história natural, esses trabalhos todos, né? Que eu fazia na UFMG, agora o Caiapiá que vai tomar conta disso, então vai ser ótimo. E aqui tem as trilhas, aqui tem as plantas. Nós temos as plantas. É igual Gandarela, né? A gente tem as plantas aqui. Então é muito legal as trilhas. A Juliana me ajudou. O primeiro caminho a gente fez, né, Juliana? Açoita cavalo, sabe? Butamba, tá tudo aí que o povo conhecer. E é do mesmo jeito do tempo do Frei Veloso, porque a cidade aqui não mudou muita coisa, não é? É na Serra de São José que tem tudo isso? Não, para todo lado. Tem um caminho pro bichinho aí que nós vamos a pé, que é uma trilha. Vai, inclusive, chamar trilha do Frei Veloso. Né? A prefeitura está olhando isso. Você não vai bombar aqui, aguardem. Vamos ver essa pandemia que está atrapalhando, né? Já coisa acontecendo já. Okay. Muito obrigado. E peraí, quanto a negócio de individualização da medicina chinesa, eu acho que a fito não tem isso não, porque a fito é a química ali e acabou, é igual a aspirina. Aspirina é para todo mundo. Antecipativa é para todo mundo. Flavonoide é antioxidante, saponina é depurativo, é abaixo colesterol. Então não tem isso não. Na hora que você faz um estudo também, aquele estudo que eu mostrei lá no começo, você padroniza, né? A validação é para isso, é padronizar, entendeu? Sim, mas o efeito será o mesmo em todos os pacientes. A minha questão é se todo paciente tem essa indicação. Né? Então, por exemplo, inclusive o meu médico chinês, que aliás é brasileiro, mas ele pratica medicina chinesa, ele fala a mesma coisa, ele não pode tomar café, e eu também não. Né? Eu tenho uma taquicardia absurda quando eu tomo um golinho de café. Né? Então, assim, o café e a cafeína, que pode ser muito bom para determinadas pessoas, né? Para mim, é bastante problemático. A minha batida cardíaca vai a 99, 100. Não posso mais chá verde nunca. Já tem mais cafeína do que café. Né? Exatamente. Né? Claro que toda substância tem, né? Mas não é tipo a chinesa. A chinesa eles consideram outras coisas. Tem o yin, yang, não é só isso. Não, é inimaginável. Então, inclusive para a nossa medicina, beira a bruxaria, né? De tanta confusão que tem ali, que tem que ser levado em consideração. Agora, o resto, os chás e as coisas, não. Não, né? Não. Ok. Muito obrigado. De nada.
Graça, tem o João Lucas Pérez Matoso, ele está perguntando se é possível contribuir com um banco de dados, com informações, fotos, etc. Uai, se ele tiver algum livro antigo, publicado de 1950 para trás, aí é legal. Eu tenho um amigo meu de Viçosa, professor lá, Luiz Orlando, que fala que eu sou garimpeira. Eu sou a garimpeira de Minas agora, que eu vou garimpando, né? Pego o livro ali, aí vou lá ver o que tem, aí passo para a Juliana corrige, a gente pega e faz, né, a festa, né? Mas, assim, se for alguma referência de 1950 para trás, tem que olhar, né? Porque de 50 para cá, bagunçou tudo. A não ser que o pesquisador foi lá no índio e tal, aquela informação primária, né, que a gente quer, né? Foto, acho difícil, né? Se 1950 para trás não tinha foto, né? Difícil, mas era mais desenho mesmo, né? Sim, qualquer contribuição é boa, né? Sim, importante. Mas alguém gostaria de perguntar? Fazer alguma intervenção? A Lana Mar, tá aí também, né, Lana Mar? Nós nunca mais vamos ver a Lana Mar, desde o evento lá em Minas Centro, né? Ela está aqui. A Ana. Boa noite, Leila. Boa noite, Maria. Tudo bem? Oi. Primeiro, parabéns, foi ótimo. Saudades do tempo que eu fui lá visitar. Abre a câmera, não pode abrir, não? Tá difícil para mim abrir aqui. Meu áudio não estava funcionando, acho que menos ainda a câmera vai funcionar. Custei a fazer meu áudio funcionar. Tá bom. Mas, assim, a minha pergunta, o meu comentário mais ou menos parecido com o anterior aí, que ele falou, né, que às vezes beira um pouco a bruxaria. Eu acompanho muitas hortas aqui em Sete Lagoas, né, como produtor, e, tipo, tem uma discrepância enorme. Às vezes, a mesma planta, eles dão nomes diferentes, eles dão efeitos diferentes, né? Tipo, como que a gente trabalha isso com eles, que às vezes é difícil. Você chega e fala, não, isso aqui é bold, isso aqui é não sei o quê. Você fala, não é tal coisa. Aí tem, né, trabalhos aí que a gente possa estar levando para eles, para orientar melhor, porque às vezes eles realmente acreditam que e que tem aquela função, e é difícil, né? Eles são realmente, né, Leila, a maioria pessoas bem mais idosas nas hortas aqui em Sete Lagoas. Então, às vezes é um pouco difícil a gente estar trabalhando isso com eles, né? E para a gente também, né, conhecer, entender, saber, eu gosto muito, a Leila sabe, né, Leila? Desde a época das plantas medicinais, que eu apaixonei mesmo. Que bom. Gosto muito dessa área, nossa, adoro. Vocês têm que ir nas trilhas, né? Para poder ver as plantas. A gente ia com ele lá, mas não deu, né? Aqui, esse negócio é complicado mesmo, mas meus alunos mesmo na farmácia falavam, não, professora, minha avó, eu falo com a avó, que é assim, para tuxar, a avó briga, que é a confusão danada. Então, todo mundo valoriza o cientista, entendeu? Então, na hora que você fala que é o cientista que descobriu, né? Pô, mas foi o cientista que descobriu que essa substância, você não pode cozinhar a planta, né? Aí a pessoa fica assim, uai, então, né? Esse bate-boca não leva a nada, né? Eu vou falar que é isso, fala que é aquilo, né? Você inclui o cientista, aí a coisa muda de figura. Agora, esse pessoal que, mesmo com essa bagunça toda, parece que eu estou desvalorizando o pessoal que usa planta, que eu falo 1950 para trás, é para o meu trabalho. Mas, claro, que o pessoal, inclusive do mercado central, todo mundo, né? Eles são muito importantes, porque se não tivesse esse povo, mesmo com essa erosão, ia ser pior, né, gente? Ia ser indústria vendendo injeção para nós o tempo todo. Não é? Entendeu? Então, esse povo tem um valor enorme, está confuso. Então, a gente tem que dar um jeito de introduzir aí, é uma questão difícil. Por exemplo, tem lá no evento, você foi naquele evento também, né, Leila? A Juliana foi, a Lana Mar foi, né? Aquele evento grandão que eu fiz lá no Minas Centro, né? Sim. Né? E aí, tem um índio, que eu amo ele, o índio, ele é pataxó, lá de Porto Seguro. Ele é professor, né? Eu fiz um evento aqui em 2019, eu trouxe ele também aqui. Ele é professor, a gente discute muito isso, porque ele é índio mesmo, ele usa cocá, trouxe cocá para mim, que bacana. E índio mesmo, mora lá na aldeia, né? Muito legal. E lá em 2016, no Minas Centro, ele falou que era para trazer a pajé. Aí a pajé veio com a filha, CNPq não deu dinheiro para trazer a pajé, né? Nem a FAPEMIG, nem nada, né? Então, eu paguei, né, com dinheiro lá da pajé. Beleza, trouxe a pajé. Eu falo isso, não é criticando, não, gente. Eu estou complementando o que a Ana Paula está falando aí, que é a preocupação grande, né? Então, teve lá a mesa redonda que eu participei. Foi o menino, o índio, com a pajé, eu e outra pessoa lá. Aí ela passou um filme. A pajé
Pataxó, que mora na Mata Atlântica, onde os portugueses chegaram, onde está preservada ainda a Mata Atlântica, né? Tá? O vídeo dela, ela falava de capim-santo, de manjericão e de hortelã. Tudo planta que não é brasileira. Quer dizer, é uma coisa de louco, é pior do que a gente imagina, né? Essa questão da erosão. Então, como índio, sabe o que eu faço? Eu mando para ele as coisas. Tudo que rola aí, por exemplo, tem esse livro do Gabriel Soares de Souza, de 1587, é lá naquela região dele, que o cara viu lá os índios vendo. Eu mando aí para ele, ele ficou doido com o livro. Né? Falei, é aqui, é isso aí. Porque uma vez eu participei de uma mesa também, nem me lembro, o Ailton Krenak estava junto, foi no Ministério Público, foi um evento grande. E o Krenak me falou isso, que tem uma memória lá, ó, antiga. Dá para puxar esse fio, sabia? Né? Não sei como também, porque eu sou farmacêutica, eu mexo com a planta, não sei, né? Mas tem um fio aí, então... Eu ia até falar isso para vocês, eu tinha separado para falar para vocês que estão mexendo no campo, né? Com essas comunidades, tem uma memória aí, então tem um fio, entendeu? Né? Se o cara fala lá, o bom, que é bom, mas tem essa, que você não tem que buscar essa forma aí de reintroduzir, né? Reintroduzir esse conhecimento aí, né? Tá? Agora, isso é com vocês, né? Porque eu não estou mexendo em comunidade, aliás, lá no norte de Minas. Norte de Minas o pessoal conhece bem, porque ela é bem preservada, então o pessoal usa muita planta do cerrado. E esse banco de dados, essas coisas que eu estou fazendo, já é uma trabalheira, né? Viu, Ana Paula? Então, acho que tem que buscar alguém aí para ajudar nisso. Talvez até o índio lá com o Pataxó, né? Tá? Que é o professor, não sei. Mas que me falaram isso, que tem uma memória aí. Não é assim que acabou o conhecimento, não, entendeu? Né? É porque, né, gente, televisão, é muita confusão em cima de todo mundo, né? Falando, a Ana Maria Braga vai lá e fala, tal coisa. É uma confusão. E o pessoal vai e inventa mesmo, né? Inventa os usos. Viu, Ana Paula? Então, acaba que muita informação gera desinformação, né? Essa loucura toda, em vez de informar, desinforma. Por isso que eu estou falando com vocês da tradicionalidade, por exemplo, o banco já tem 3.400 plantas úteis nativas do Brasil, com uso, que algum livro aí falou. Aí eu te colocou lá. Dessas aí eu calculo umas 2.000 medicinais, né? Se conseguir da tradicionalidade umas 80, tá bom demais, não tá? Falar com a OMS, assim, com a Anvisa, olha que essas aqui, ó, pá, existem. Está dentro do que a OMS determina. A copaíba a tese da Letícia mostrou, a babatimão também é. Era usada para ferida lá atrás e até hoje é. Então, por que tem que testar isso no ratinho? É isso que a OMS está falando, não precisa. Não é? Está mais do que evidenciado que a coisa funciona. Porque tem muita planta que parou, que sumiu. Por exemplo, aquelas quinas ali, você vê que nem o raizeiro do Mercado Central conhece. Por quê? Porque ela não é tão importante, ela não é tão eficaz. Porque as plantas que são eficazes realmente, elas mantiveram. Né? Mantiveram, são conhecidas, poucas, né? São conhecidas até hoje, né? Pena que são poucas, né? Mas se salvar essas aí já tá bom, né? Frente do que a gente vive aqui, né? Uhum. Né? Ô, Lana Márcia, quer falar alguma coisa? Oi, Graça. Só falar, dar os parabéns para vocês pelo evento. E eu ia falar com vocês, aí eu sem querer desliguei aqui o celular, aí eu voltei para cumprimentar e falar que eu estou aqui pertinho de você, Graça, em Tiradentes, em São João del Rei. Qualquer dia eu vou aí te visitar. Hein? Você está em São João del Rei por quê? Você está dando aula aqui agora? Não, é aula remota, aí eu estou aproveitando e ficando aqui em São João del Rei. Pois é, tá bom. Bom, isso com os cuidados aqui, dá para passear, tudo ao ar livre, né? Pois é, eu vou aí. Tá? Pessoal, e aí tem esse livro aqui do Frei Veloso, ó, bacana, que eu fiz recentemente, né? Que pega o livro, o desenho dele da época, com a foto da planta, o que ele falou, o que tem de estudos, né? Juliana, colaboradora, como sempre, porque a gente não pode viver sem o botânico, né? Porque o botânico é tudo, né? Não. Ô, Graça, uma pergunta, eu percebo assim, literatura, tem muita literatura das plantas medicinais, do uso, né? Como eu faço um chá tal, mas às vezes eu acho confuso, sabe? Eu não vejo assim uma uniformidade, não sei se o próprio Ministério da Saúde tem alguma publicação assim que, por exemplo, faz o chá, né? Não, faz infusão, é dessa forma, nessa medida. Não tem, não é? As plantas exóticas, essas de jardim, lá no nosso banco de amostras, entra no ceplante.org, lá tem, porque eu peguei dos livros alemães, franceses que eu tenho aqui, né? Então tem a dose, como é que prepara, as plantas estrangeiras tem, as brasileiras
ninguém sabe. Não foi feito estudo ainda, né? Mas tudo depende do princípio ativo, hein, gente? Ai, gente, vou tentar falar uma bobagem. Tem um povo falando uma bobagem, eu vou vontade de morrer quando eu vejo uma bobagem. Até gente qualificada fala essas bobagens. Que fala assim, ai, se o material da planta é rígido, tipo raiz, casca, você tem que cozinhar. Se o material é molinho, você não pode cozinhar. Gente, é ridículo. Casca de canela. Vai cozinhar? Perde tudo, é um aroma. Não é? Espinheira santa, é folha, você tem que cozinhar. Porque senão você não consegue tirar o principal. O chá verde também. Então, tudo depende da química. Tem que ter um protocolo. Mas aí tem as classes principais de princípio ativo, né? Que a gente já consegue ver mais ou menos. Por exemplo, óleo essencial, você tem que fazer infusão. Infusão, ferve a água separadamente, joga em cima da planta, tampa, deixa esfriar e coa. Porque senão vai perder justamente o princípio ativo, né? Quando é saponina, tanino, por exemplo, casca de romã para gargarejo, né? Gargarejo, não pode ficar dobendo aquilo não, que é para prender o intestino, né? Casca de romã tem tanino, aquilo ali você tem que cozinhar, deixar ferver a planta junto com a água pelo menos uns 3 minutinhos. Tanino, saponina, né? Depende do princípio ativo. Aí, você sabendo o princípio ativo, dá para saber, né? Como é que é o melhor método de extração, entendeu? Uhum. Mas essas plantas mais comunzinhas, tem lá as doses, tem lá bonitinho, porque eu tirei dos compêndios europeus, que essas plantas são todas europeias, né, estudadas. Uhum. As brasileiras que é o problema, né? Porque tem muito estudo com planta brasileira, mas geralmente é teste in vitro, ou testou no ratinho, mas não chegou lá no produto. O produto, lá no teste clínico, então, assim, esse é o problema da tradicionalidade também, né? Que a gente pega aquele linha do tempo e não tem as doses, né? Tudo isso tem que ser feito com pesquisa mesmo, né? E as brasileiras não têm, né? Não tem dinheiro para fazer. O Brasil não prioriza, né? Não prioriza essas coisas, né? Entendeu? Hoje em dia não prioriza nada, né? Porque, por exemplo, a Petrobras, quando descobriu o petróleo, fizeram a Petrobras, né? A Embrapa, né? A Embrapa, quando vira o negócio do agronegócio, a Doberheim lá com o nitrogênio, junto com a... Como chama aquela outra importante, agrônoma? Esqueci agora, que veio fugida da guerra também, esqueci agora. Ana Primavera. É isso. Aí criaram a Embrapa, né? Hoje não, isso aí está sendo tudo destruído, nem isso está se permanecendo. Imagina as plantas, né? Então tem que esperar mudar um pouco não, mudar bastante, né? As coisas aí para a gente poder seguir em frente, né? Tá? Ô, Graça, tenho mais uma pergunta que o Matheus deseja boa noite, mas ele gostaria de saber sobre o conteúdo de taninos na madeira do barbatimão. A extração alcoólica é eficaz ou existem métodos melhores? Barbatimão tem toneladas de tanino, tem 34% de tanino, é muita coisa. Por isso que era usado para curtume antigamente, né? Para curtir couro, né? Então o pessoal toma chá de barbatimão, ai meu Deus do céu, deve fazer um estrago lá dentro, né? Pessoal, um negócio, que o tanino age precipitando as proteínas, né? O tanino é uma molécula muito grande, muito pesada, e a proteína também é outra. Então, na hora que junta, elas formam um complexo que forma uma coisa tão pesada que pesa. Isso é a astringência. Goiaba verde, banana verde, quando a gente come, aquilo ali é uma astringência, é o tanino agindo. E o do barbatimão, ele é muito forte, o tanino, a potência dele, né? Então, beber, nem pensar em barbatimão, né? Agora, extrair com álcool também é pesado, hein, gente? O álcool, quimicamente, ele extrai tudo, é muito forte. Tanto que essas tinturas, esses extratos fluidos, né? Mas farmácia de manipulação que é bom de fazer, né? Porque o álcool, ele entra lá na célula e tira tudo. A água não, a água é mais seletiva, né? Uhum. Então, assim, se for fazer um remédio alcoólico com barbatimão, ai, meu Deus, vai ser para que isso? Para poder pôr num animal, né, na ferida de cavalo, assim, boi, eu acho que é uma boa. Agora, para a gente, para nossa pele, né, beber nem pensar, né? Porque é muito pesado, é muito forte. Um troço que era usado para curtume, não é? Curtume, pele de animal, em relação à nossa pele, né? Mas tem mucosa, então, beber, hein? Não, tá bom? Pessoal, eu acho que nós já ocupamos bastante a Graça, né? Quase 10 horas da noite. Eu gostaria de agradecer, em nome do projeto CVT Guaí, Agroecologia, né? A sua disponibilidade, Graça, a professora Juliana, que está conosco, Lanamar, né? Paulo e todos vocês que estiveram conosco esta noite. Agradecer de coração aí a disponibilidade, né? Do tempo de vocês, muito precioso. E se a Graça quiser finalizar com alguma palavra,
Aí nós terminamos com você. Não, acho que viva as plantas, né? Elas estão aí para nós, né? Aproveitar. Já perdeu muita coisa. Nossa Senhora, é muita perda. Então tem que segurar a onda nisso aí que tem, ser sempre esperançoso. Eu costumava falar para meus alunos lá, e olha que eu aposentei em 2016, estava começando a confusão, hein? Golpe da Dilma, né? Estava começando. Eu falava com os meninos que sempre tem fase ruim, fase boa, não pode desistir. O Brasil é assim, né? Você vai num país lá na Suécia, você fica 10 anos sem ir lá, você volta lá, é tudo a mesma coisa. De ônibus, né? Aqui não, né? Cada mês é assim, né? Nós somos latino-americanos fazer o quê? Tem que ficar aqui para ajudar, né? Ajudar a melhorar as coisas, né? E essa questão de esse monte de gente aí, eu acho que tem um número bacana, né, Leila? 24. Sim. Não, né? Chegou até 60 pessoas ou mais. Então é muito legal, né, de ver esse pessoal todo interessado no tema, e a juventude eu acho que devia abraçar mesmo, não é só a Ana Paula, não, todo mundo, porque é um negócio muito legal trabalhar com planta, tem essa riqueza toda que é nossa, né? Entendeu? O Brasil é um país em construção, né? Nós estamos construindo ainda, tem muita coisa para fazer. Japão está tudo pronto, a Finlândia está tudo pronto, aqui não, aqui nós temos tudo para construir, é muito legal você construir as coisas. Eu adoro construir, sabia? Sim, construir o laboratório da farmácia, construir o CEPLANT no museu, e agora estou construindo o Caiapiá aqui, né? Muito legal construir, você deixar as coisas, então o recado que eu dou é esse. E vamos aguardar, né? A virada, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? E a gente tem um progresso com benefício para todo mundo, mas com sustentabilidade, que é o que a gente quer. Fora disso, não queremos, não é não? Né? Concordam? Todo mundo concorda? Concorda, né? Então, tá. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada, Graça. Boas energias e saúde para todos nós aí. Então, eu aviso todo mundo aqui. Só mandar um e-mail, viu, gente? Me avisando que tá vindo, tá? Tá jóia. Estou esperando. Falou?